Mas se nem eu agradei todo mundo, né? Quem dirá nós? Fica esperto, é bom tu seguir. @acordaAbençoado. Ó, tô de olho em ti. Sejam todos bem-vindos, pessoal. Esse aqui é o Acorda Abençoado, episódio número 13. E eu tô com a Andressa Brogni. Fogassi. Seja muito bem-vinda, obrigado pelo convite, tá? Eu tenho muitas curiosidades, mas eu não quero deixar essa conversa engessada. Isso aqui não é uma entrevista, eu quero que a gente imagine como se a gente estivesse sentado num banco, num jardim, numa praça, trocando uma ideia. Tranquilo, seja bem-vinda. Obrigado. Eu tenho muitas curiosidades sobre quem é a Andressa, como é que surgiu a clínica. Tu também é psicóloga, mãe, esposa, né? Não dá para categorizar com uma coisa só, né, Andressa? Exato. Quando a Sofia nasceu, eu falei, né? É mais um papel, né? Não, porque quando a gente vira mãe, assim, a gente fala que virou mãe, né? Sim. Não, é mais um papel na minha vida, assim, né? Entre tantos outros que a gente tem, né? Então a gente tem muitos papéis, né? Mulher, principalmente. Sim. Eu não tinha essa noção até ter uma filha e ver o quanto a mãe tá envolvida ali né? De uma forma completa, né? Mãe é mãe, aquela frase que a gente sempre escuta, né? Mãe é mãe, depois a gente vira mãe, a gente entende. Mãe é mãe, não adianta. Tem coisa que é só a mãe. Pode vir pai, vó, é a mãe que vai conseguir dar aquele... Sim. Algumas mães, claro, né? Não vamos generalizar, né? Mas uma grande maioria... Quantos anos tem? Tem 32. E a tua filha? 9 meses. 9 meses. Eu achei que ela tinha 1 ano, ela é grandinha, né? Mas olha meu tamanho, né? Sim, né? Proporcional. Eu vi um stories dela esse dia que tu tava passeando de bicicleta de noite com ela na motinha. Na motinha dela. Na motinha, e ela bem faceira. Ela adora folia. Adora uma folia. Ela dormiu na minha irmã essa noite, ela tava lá dançando, 00:30, ela dançando. Nossa, eles têm uma energia que parece que não tem fim, né? Meu Deus. Me diz uma coisa, como é que é a história da Andressa, psicóloga, que se tornou psicóloga, que foi isso? E depois tem a parte do empreendedorismo, né? Que hoje são 3 clínicas, né? Isso. Mas eu sei que isso aí vem de antes, né? Eu não posso dizer assim, ela tem 3 empresas hoje, tá. Não, eu quero saber um pouquinho de antes, assim. Eu entrei na faculdade de psicologia muito nova, né? Eu acho que é o primeiro fator, né? Entrei com 16 anos. Então, Nossa. eu era uma criança, né? Eu falo, né? Eu era uma criança. Eu me formei muito cedo. Então, me formei com 23 anos. E a decisão de fazer? Aquela coisa, o que tu vai ser quando tu crescer? Na verdade, assim, meu sonho sempre foi, antes era ser médica, né? Olha só. Na área da neurologia. Mas por questões financeiras, eu não consegui, sabia que não ia conseguir ingressar na faculdade de medicina. Então, eu optei a psicologia porque foi algo mais próximo, né, do meu sonho, que era a neurologia. Hoje em dia eu sou neuropsicóloga. Que legal. Então, assim, né, consegui encontrar, né, em outra área, o mesmo foco, né, o mesmo objetivo. E linkar, né? as duas ali. Linkar as duas, né. Então, assim, eu venho de uma família bem humilde. Eu acho que isso é muito importante, assim, falar. Minha faculdade foi paga, mas paga com muito sacrifício pelo meu pai e pela minha mãe. Quando eu me formei, até me emociono, quando eu me formei, meu pai fez até uma música. Meu pai instala ar-condicionado, né? Que a música começa assim, vocês não sabem quantos ar eu instalei para você chegar até aqui. Que legal! Né? Porque ele trabalhou final de semana, enfim, a minha família não comeu carne durante toda a minha faculdade, uma coisa básica, vamos falar assim, né? Sim. Então, foi um esforço, na minha faculdade foi um esforço meu, por eu, né, teve um preço pago atrás, ali, mas né? a minha família por trás, minha mãe, meu pai, todo mundo ali envolvido, também sofreu, né? Sofreu que eu falo assim, eles venceram comigo. Porque todo mundo deixou de fazer algo para que eu conseguisse me formar, né? Então, isso é muito bacana, assim, né? A minha família, eu tenho minha tatuagem, assim, né? Depois eu vou falar dela. Mas a única sorte que eu tenho na vida, eu odeio falar, quando eu falo, tu teve sorte. Sim. É sorte. Não, gente, eu não tive sorte na vida. Porque eu batalhei. Tu se ferrou. Eu me ferrei, me ferro muito ainda para crescer, enfim. Eu deixo de fazer muita coisa na minha vida pessoal, social, para focar na vida profissional. Sim. Então, isso ninguém vê, né? O que tu deixa de fazer ou faz a mais para ter o sucesso, né? Mas a única sorte na vida que eu tenho, assim, foi nascer na família que eu nasci. Isso é sorte, isso a gente não tem como escolher, né? Isso, né, Deus escolhe, sei lá, enfim. Sim. Né? Então, a única sorte que eu tenho, porque eles me apoiam em tudo, sempre. Que legal. Então, assim, todo esforço que eles tiveram, eu fui a primeira da minha família a ter 3º grau completo.
Então todo esse esforço que a minha família fez para eu conseguir chegar é muito gratificante, é muito lindo de ver, assim, sabe? Então, se não fosse... Depois eu quero ver essa música, fiquei curioso pra ver essa música. Ele fez com a minha família, meu pai é bem engraçado, eu falei, né, que ele é ali, meu influencer favorito. Então é natural dele, né? Ele gosta de folgar e fazer essas coisas. Ele foi uma homenagem pra mim no dia da minha formatura, né? Que legal, deve ter dado uma choradeira incrível, assim, né? Eu olho agora, é um vídeo motivacional, sabe? Sim. Que quando tá no meu Instagram, então quando eu tô meio triste, meio assim, eu vou lá e olho aquele vídeo e... Não, tá. É o meu gatilho bom, vamos falar assim, sabe? Sim. Tu busca ali uma força ali. E eu falo assim, não, é por isso daqui, né? Isso aqui que me faz sentido, assim. Que às vezes a gente perde, né? Um pouco, assim, momentos mais deprimidos. Somos seres humanos, né? Daí a gente tem que rebuscar aquele sentido, né? Daí tu vai ali, tu olha, não, tá, tá aqui, né? Esse é meu ponto de sentido. Lembrar das coisas. Lembrado, assim, né? O porquê, né, das coisas. Eu tenho passado pelas paradas de ônibus. Quando eu venho pra cá, geralmente, que eu venho pro Cachoeirinha, né? Gravataí Cachoeirinha, não venho pela Freeway. E eu noto quantas vezes eu fui ingrato. E eu sou ingrato ainda, e eu me trabalho demais nisso, porque eu olho aquelas pessoas na parada e eu vejo conhecidos da minha idade na parada, indo trabalhar, esperando o ônibus. E, gente, eu não tô menosprezando quem tá na parada, não. Mas é assim, ó. Quanto tempo eu tive ali e eu olhava quem tava passando de carro e eu pensava assim, cara... Um dia eu vou ter um carro, eu não quero ficar pegando esse ônibus todo dia, eu quero ter outra condição, outro trabalho. E isso aí sempre foi muito vivo em mim, só que em algum momento a gente esquece que a gente já evoluiu muito e aquela coisa do imediatismo, né, que eu tenho demais, né, eu trabalho demais isso hoje. E daí eu passando assim, e daí agora eu virei essa chave, assim, eu olho assim, cara, obrigado, porque eu não sei mais o que andar de ônibus há anos. E daí muitas vezes pois é, né? E começa a reclamação, né? Mas é legal que tu falou isso, ter uma ancoragem ali para te buscar essa força, né? Na parte profissional, assim, mais pra profissional, quando eu perco o sentido, assim, às vezes dá vontade de largar tudo, né? Enfim, normal de empreendedor, eu acho, né? Sim. Né? Daí eu volto, olho aquilo ali, eu falei, não, tá aqui, né? Tá aí. Aqui é minha força, é por isso, né? Aqui é minha âncora, né? Sim. Nessa parte que faz eu voltar, vamos falar assim, né? Sim. Não desistir, né? Sim. E outra coisa que eu tenho como base, tá aqui a Rede Amor à Vida, outra coisa que eu tenho como base é assim, ó. Base, é uma experiência minha que eu tô vivendo ela nesse exato momento, em função dos treinamentos que eu tenho feito com as equipes ali e tal. Quanto mais tu ajuda as pessoas e tu muda a vida delas, cara, parece que tá vindo um caminhão de coisa boa na minha vida. E eu não tô falando só de grana. Não, sei lá, e o teu trabalho tem a ver com isso. As clínicas fazem o quê? Psiquiatria, psicólogo e fonoaudiólogo, é isso, né? Nutrição e psicopedagogo. Olha, gente, eu tô no patrocínio aqui, tá faltando essas duas coisas aí, mas pra te ver. Então, isso aí tá ajudando diretamente a melhorar a vida das pessoas. Sim. E daí, por consequência, né, a gente veio pra Terra pra quê? Pra servir, né? Entendeu? E a questão de mudar, assim, a gente tem um projeto social muito bacana ali na clínica, né? Que é consultas mais acessíveis, enfim, a gente proporciona atendimento pra gente que nunca pensou em ser atendido por psicólogo, né? Sim. E daí a gente faz a avaliação ali de pesquisa de satisfação, enfim, uma vez por mês, e eu que recebo, né? Aham. Então eu fico avaliando ali, tá, as coisas boas, as coisas... geralmente não tem tanta crítica, então isso eu fico até admirada, assim, né? Porque Sim. então a gente tá fazendo um processo bem definido, porque críticas são boas pra gente crescer, né? Sim. E o que eu mais escuto ali, assim, obrigado, tipo, se não fosse esse projeto, eu nunca teria, né? Sim. Você salvar a minha vida. Então, isso é muito gratificante, sim. Tanto Sim. que eu explano isso pra toda a equipe, né? Pra eles terem noção do quanto eles estão agindo na vida das pessoas. Exato, porque às vezes as pessoas não têm noção como elas tocam as pessoas, né? Sim. Então, assim, eu tento mostrar, olha só quanta coisa boa veio pra nós esse mês, assim, quanto elogio, quanto relato que mudaram a vida, né? Então, isso é muito importante, assim, e a gente faz isso, às vezes, e não vê, né? Não percebe. O tamanho disso, né? É que nem passar pela parada Exato. e esquecer que um dia eu tava ali querendo estar dentro de um carro. Então, é muito maior que a gente imagina, né? Então, enfim. Tá, e aí, como é que tu foi pra faculdade cedo, tu te formou com 23. 23, nossa. É cedíssimo mesmo, né? A psicologia muito menos ainda, muito mais, na verdade, né? Sim.
Porque... E depois? Tu foi trabalhar em consultórios? Como é que foi? Não, foi assim. Eu já trabalhava numa empresa, né? Tudo na vida a gente tem um porquê, né? Então, nessa empresa, eu trabalhava no setor de vendas. Era uma analista de vendas. Era vendas de grupos geradores. Era uma multinacional. E eu falo que meu vendedor de sonhos, que eu sou fã do Opus Curi, né? Então, meu vendedor de sonhos foi o Tobias, que ele me ensinou muito de vendas, marketing, tudo que psicólogo não entende. O Tobias, quem é o Tobias? Era o gerente lá na época, né? Sim, sim. Então, assim, tudo que ele me ensinou de vendas total, assim, entendeu? Enfim, eu não saí de lá subtrando, eu trabalhava em 3 estados já, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Online isso ou presencial? Às vezes presencial. É. Imagina bem nova viajando. Exato, e tinha os vendedores, os consultores, então eu era tudo comigo, né? O treinamento, agenda, CRM, né? Que era controle de... Sim. Era tudo comigo. E isso me fez um diferencial. Porque eu me formei em psicologia, que quando entrei lá já fazia psicologia, mas eu aprendi sobre vendas. Sim. Eu aprendi sobre marketing, sobre metas, planejamento, encontrar o erro e ver o porquê do erro. Resolve a causa, não o sintoma. Não sintoma. E isso é o que eu vejo que falta em muitos psicólogos. E por isso que acabei me destacando, de certa forma, com a clínica. Sim, porque é que nem o dentista. Vamos dar um exemplo assim, eu atendo dentista, tá? No meu processo de coach. E os caras que têm sucesso não é o melhor cara que faz os implantes. Não, ele também tem que ser bom nisso. Mas se ele não souber vender, ele não é nada no mercado. A venda, é que a venda é tudo. Eu acho que as pessoas não têm noção disso, né? Eu marcar uma consulta é uma venda. Eu estou vendendo um serviço. Exato. Né? Então, eu acho que as pessoas vão ver por esse lado. Que tudo é uma venda. Sim. Né? Então, eu trabalho com metas, né? A gente tem metas semanais na clínica. De agendamento, metas mensais. Sim, né? sim. E assim... E toda análise, né? Para chegar nos resultados que a gente espera, né? Então, assim, todo mundo fica lá, mas tem meta, tipo, clínica, meta de consulta, marcação. Sim, tem meta, porque se a gente não trabalhar com meta, qual é o objetivo? Só marcar em vão? É clichê até o que eu vou dizer. Para quem não sabe onde vai, qualquer lugar serve. Entendeu? Mas é exatamente isso. Tu tá fazendo o quê? Tá indo pra onde? Então, tu tá aqui só vivendo. Né? Tipo, tu quer crescer quanto nesse ano? Tipo, coisas assim, né? O pessoal nos pergunta. Mas assim, voltando lá pra Motormark, né? Teu nome. Não tem problema, tá tudo certo. Na Motormark. Trabalhei 6 anos lá. Abri e daí o Tobias foi meu vendedor de sonhos, né? 6 anos, tu fez uma faculdade de venda e administração ali. Exato. Enfim, controle de cliente, tem tudo, né? Tudo que eu sei hoje, eu aprendi, dessa parte eu posso falar que eu aprendi lá. Sim, né? Mas então que bom que tu falou, porque daí tu dá honra pra eles lá e tá tudo certo. Então, o que acontece? Eu abri a clínica, resolvi abrir a clínica porque eu não conseguia atender só de noite. E eu sempre tive que trabalhar pra me manter na faculdade e depois, né? Tá, mas daí assim, tu saiu da faculdade, só pra eu entender, tá? Não perde tua linha de raciocínio. Se tu deixar o meu TDAH, ele acaba com tudo. Tá, olha só. Tu saiu da faculdade e tu foi trabalhar na Motormark. Não, eu já trabalhava. Tu já trabalhava Eu comecei na Motormark, eu tinha 18. Tu tinha 2 anos de cursando faculdade? Mais um ano e pouco. Tá, por aí, mais ou menos. Tô fazendo um cálculo bem 2 anos, mais ou menos. Bem por cima. E daí tu ficou atendendo de noite como psicóloga, estando na Motormark. O que acontece? Eu queria atender só de noite, né? Continuar na Motormark, porque tinha uma estabilidade financeira, né? Não podia largar isso. Sim, até porque, pelo que eu entendo, assim, o teu cargo ali, tu devia ganhar bem e tal. Tinha, né? Enfim. Então, eu não queria largar isso por algo duvidoso, né? Mesmo que não fosse... Não era minha área, mas era minha área. Eu lidava com pessoas. Sim. Então, acaba sendo de forma não direta, mas indireta, né? A psicologia trabalha ali também. Motivação, que eu trabalhava. E assim. Sim. Pessoas, né? Pessoas. Então, eu comecei a procurar lugares para atender de noite e não tinha. Não tinha lugar para me atender de noite. Do horário assim que eu podia, né? Sim. Então, eu comecei... eu me formei em agosto, tá? Daí eu comecei a ver, pensar, né? E eu falei assim, vou abrir minha clínica. Já que não tem uma clínica... Sim, eu vou abrir. Pra mim, né? Meu pai, quando eu falei, meu pai falou, tu é louca, tu é pobre.
que tu quer inventar moda? Tu não tem dinheiro pra isso, minha filha. Os pais são legais até um certo ponto. Tem coisas que acho que tu tem que decidir até pra romper o ciclo. Foi o que eu fiz. Né? De família, porque com certeza tua filha vai ter outra realidade. Sim. E assim por diante. Sim. Né? Então, quando eu contei, foi por isso. Eu não tinha, daí eu vou abrir. Daí procurei, achei, enfim. Daí eu falei pra ele, vou alugar. Ele, não, faz isso, né? Motivação total, né? Mas é uma crença, eu falo, isso é crenças, né? De culturas, né? Total. Eu quebrei aquela questão da minha família que tu tem que ficar no certo núcleo. Não, tu pode ser um outro núcleo. Sim, só que isso aí é assustador pra eles. Isso fala muito mais... Até hoje. Isso aí fala muito mais dele do que de ti. Exato. Até hoje ele se assusta. Ele dá risada que eu falo que eu vou ser milionária, né? Que só não sou ainda, mas sim. Tá no plano. Sim, ele, assim, tu tá comunicando isso, vai acontecer. Ele falou assim, filha, pai, eu vou ser milionária, pai. Tu duvida de mim? Calma que ainda vou voltar. Teve uns atrasos no percurso, pandemia e coisa. Sim, os aprendizados. Mas ainda vai acontecer. Ele dá risada, né? Mas daí abri a clínica. Aluguei, e daí, assim, eu abri com o meu salário das férias. Tobias foi meu motivador também nisso, ele quer saber, vai. Que mesmo legal. Ele me perdendo, porque eu era o braço direito dele, ele preferiu que eu fosse pra área que era o meu sonho, assim, né? Pra brilhar o teu olho. Exato. Feliz. Então, abri com R$3.000 a clínica. Uau. Que ano isso, Andressa? 2016. Bom, vamos fazer um cálculo. Há 8 anos, sei lá, 3 mil naquela época é o que hoje? 10 mil. Até menos um pouco. Eu acho que não valorizou tanto, não. Não, sim. Tô falando meio até menos. Então, foi R$3.000. Foi qual que veio primeiro? Canoas? Cachoeirinha. E eu abri. Né? Com 3 mil fiz milagre. Daí, sim. E tinha 2 salas só na época, não tinha estrutura nenhuma. Porque tem muita gente que pensa assim, tem que estar perfeito, com toda a estrutura física, né? Ou qualquer coisa assim, tem que estar 100% para mim começar. Eu já penso ao contrário, tá? Eu começo com o que eu tenho. Sim, mas ó, gente, isso aqui é muito interessante que a Andressa está falando. Eu vou até pegar meu celular e vou abrir um negócio aqui para te mostrar, tá? Isso aí é o que trava a maioria dos negócios e a tua mentalidade fez tu ter 3 clínicas hoje e se tornar milionário, que eu acredito nisso. Olha só, eu comecei o canal aqui, o Acorda Abençoado, e eu vou entrar nos vídeos aqui, ó. Seus vídeos. Olha só, e vou te mostrar aqui, ó. Esse aqui são os vídeos. Tu tá vendo que esses últimos aqui, eles têm capa, tá? Uhum. Os primeiros não tem. Exato. É o melhor que eu posso fazer com os recursos que eu tenho, daí eu deixo de fazer. Exato. Porque tem uma frase do Portela, assim, que eu conheci ela na Motormac, e tanto que os vendedores, quando vê no Instagram, é muito engraçado que eles me encaminham. Então, eu marquei muito todo mundo com essa frase, né? Que é fazer o melhor com as condições que você tem, para quando tiver mais condições, fazer melhor ainda. Então, se não deixar de fazer porque não tem condições, usar essa barreira, assim, não tem condições, eu não vou fazer. Mas isso aí é uma mentalidade, é uma crença da maioria das pessoas que tu tem que ter isso e aquilo para iniciar. Então, eu sou exemplo, iniciei com 2 salas basiconas, tipo assim... E foi trabalhar. Sem quase nada dentro. A minha recepção era uma mesa de vidro, não tinha computador. Eu fui ter computador 2 anos depois. Não foi cedo. Sim. Não tinha nada, era no papelzinho. Tinha um celular velho e uma vontade de fazer dar certo. Que legal. A clínica era isso, assim, né? Daí minha mãe e minha irmã me ajudavam durante o dia, né? Lá no início. Daí quando fez E só tu atendendo? Só começou só eu atendendo, daí veio a Pamela. Sim. Né, que foi onde a gente... A Pamela é muito engraçado, né? Que a gente, na faculdade, não se falava. Sim. E viramos melhores amigas depois, né? Enfim. Veio a Pamela, que foi uma das primeiras. E daí teve alguns profissionais que já foram dividindo comigo ali a questão das salas, né? Sim. Enfim. E depois só foi, né? Não tinha muita gente, porque não tinha muito paciente, né? Então não tinha por que ter muita gente. Mas... passou 1 ano. Quando a clínica foi para fazer 1 ano, a clínica não estava como eu queria. Tá muito pequena. Assim, eu imaginava ela maior naquele 1 ano, né? Daí, porque eu trabalhava, meu dinheiro todo que eu ganhava, eu investia ali na clínica. Sim. Né? Então, que é a fase mais cruel do empreendedor do negócio. Ele está trabalhando e injetando o dinheiro que entra. Não era nem que entrava, né? Era meu dinheiro pessoal, sim, do meu exato, salário. Do teu prolabore, digamos. E eu botava todo na clínica, sobrava 100, 200 pila, né? Porque eu tava parcelando móveis, aquela coisa toda, né?
E daí eu falei assim, quando fez um ano, eu tava claro, a Motormac pra mim, lá, enfim, era um ponto de, como fala? Referência? Não, conforto. Sim, uma zona de conforto. Uma zona de conforto. Uma zona de conforto. Então, pra mim, lá tava bom, eu sabia fazer tudo, tinha um salário bom. Sim, enfim, dominava. Dominava tudo, tava super bem, né? Daí, quando fez esse um ano, eu pensei assim, eu vou ter que largar a Motormac pra investir no meu sonho. Sim. Eu tô fazendo o sonho dos outros aqui e tô deixando o meu meio que Sim. de lado. Daí eu saí da Motormac dia 2 de fevereiro. Até, né? Quando a clínica fez um ano dia 25 de janeiro e dia 2 de fevereiro foi meu último dia na Motormac, assim, né? E foi onde eu investi na clínica. Quando eu entrei na clínica de cabeça, vamos falar assim, dei foco total, sim, foi onde a clínica acabou deslanchando. Então, eu falo assim, né? Que no dia do primeiro ano, a gente comemorou 100 atendimentos ano. Em um ano... Em um ano atendeu 100 pessoas. Né? Não era nem 100 pessoas, 100 atendimentos mesmo. 100 atendimentos. Atendimentos, porque, né, como tem mais de sim, pessoa. Sim. E depois, quando eu fui fazer o cálculo do segundo ano, a gente tava tendo quase 100 atendimentos por semana. Nossa. Então, assim, foi um boom muito significativo. Sim. Mas tu vê o quanto tu colocar energia num lugar só. Focar ali, ele... Faz toda a diferença. O foco, eu falo, né? O foco faz toda a diferença. E daí, assim, foi onde a clínica começou a ficar conhecida. Eu trabalhava na época, né? Não existia, até me incomodei horrores com o CRP por conta disso. Mas a questão do marketing digital. Sim. Né? Então, eu fui uma das primeiras clínicas que a Cheirinha a fazer marketing digital. Nem sabia que estava fazendo marketing digital, na verdade. Eu fui uma ferramenta ali, usei ela para me divulgar. Sim. Né? Sim. Que na época não se falava tanto como hoje. Sim, marketing digital. Não, hoje é que nem escovar o dente. Exato, né? Então, fui uma das primeiras a fazer marketing digital. Então, até pro CRP, meu conselho, isso era muito novo. Tipo, o que pode, que não pode? Sim. Né? Nessa questão da internet. O nosso CRP, ele é bem rígido, vamos falar assim, né? Então, a gente tem que sempre cuidar o que a gente vai postar, o que vai fazer. O que vai falar pra... Exato, para não dar uma dor de cabeça. Então, o CRP, assim, peraí, não pode botar na internet. Mas aonde tá no código né, que não pode? Sim. Porque era muito novo, né? E daí, assim, começou a clínica a tomar um formato maior, né? Mas eu admito que ela é muito maior que um dia eu imaginei ser. Olha que legal. Tipo assim, né? Eu acho e tu imagina ela maior ainda agora? Hoje em dia, sim. Olha que legal. É isso que faz ela se tornar maior ainda. Porque tu me dizendo assim, quando eu tava na salinha lá, eu imaginava mais. E é isso que faz o negócio acontecer. Isso aí pra mim é bem claro. Se eu não imaginar que eu tô numa condição melhor amanhã ou depois, eu não vou estar. Exato. E eu sempre imagino assim, ela tá maior que eu imaginava no começo lá, mas tá menor que eu imagino hoje em dia. Sim. Né? Tipo assim, eu cheguei assim, eu não imaginava que eu chegaria, né, a ter 3 clínicas no tempo que eu tenho, né, que é pouco tempo, é menos de 10 anos, a gente sabe que uma empresa para ficar bem consolidada é 10 anos, né? Mas eu não imaginava 3 clínicas. Lá no começo, há 8 anos atrás, se me perguntasse, eu ia falar, não, impossível. Mal consigo dar conta dessa daqui. Sim. Né? Muito mais. Sim. Mas daí entram pessoas também, né, Andressa? Entra sonhos, né? Compartilhados, né? Enfim, né? Que a Pamela, que foi a primeira, né? A Pamela sempre soube, assim, quando a clínica tinha 1 ano e pouco, ela vinha, eu falei assim, a Pamela um dia vai querer botar uma clínica comigo. E quando ela veio me fazer a proposta, eu olhei pra ela e disse, já sabia. Então, ela assim, como assim você já sabia? Eu falei assim, porque é meio que natural, tipo assim, né? Sim. Tá claro pra mim, né? Talvez pra ti não tivesse tão claro ainda. Mas pra mim já tava claro que isso um dia ia acontecer. Sim. Tanto que eu falava pra ela assim, eu falei pra ela quando ela veio falar que ela queria botar em Gravataí, eu falei assim, Pamela, eu sempre falei que ia botar clínica onde? Ela assim, Canoas e Porto Alegre. Por que eu nunca falei Gravataí? E ela me olhou assim, porque eu sabia que, né? Sim. E que Gravataí... E era pra ser dela. Era pra ser tu, enfim, era pra ser contigo esse sonho compartilhado. Daí ela, é pior, não sei o quê, né? Então, a gente vai as pessoas vão comprando nossos sonhos também. Sim. Nosso sonho vira sonhos de outras pessoas e vai compartilhando. E os sonhos de outras pessoas tornam nosso sonho e vai compartilhando. E olha quantas vidas mudam nesse meio tempo. Quantas pessoas hoje prestam serviço e trabalham nas clínicas? 64. Olha só, 64 pessoas. Daí você pensa, são 64 famílias. Famílias. E sabe que isso me pegou muito na pandemia, tá? Que veio a pandemia, e
aquele show de horror que foi para todo mundo, fecha, Sim. né? Nós não Sim. estava adaptado online, então era tudo presencial, 100% presencial. Sim. Daí quando veio a pandemia, assim, que a gente fica meio agora o que eu faço, né? É uma coisa Sim, mundial, aquela, sim. né? E daí muita gente, fecha, porque tu não vai dar conta, né? Enfim, eu pensei, não posso fechar. Olha quantas famílias dependem de mim. Dependem. É sobre isso que eu tô falando. Aí eu falei assim, não, eu tenho que dar um jeito. Daí eu contei na época lá, eu fiz essa análise. Quantos trabalhos só pra clínica, né? Pré-serviço só pra clínica? Era a maioria. Depois eu falei assim, não, gente, se eu realmente não der um jeito, olha quanta gente vai comigo. É muita Sim. gente. Então a gente tem uma responsabilidade por trás disso muito grande, né? Então isso foi uma motivação pra mim. Olha quantas famílias. Sim, não é aquela pessoa, ela tá sendo é direto. Mas e o indireto? Indireto é E o muito mais, indireto né? ali? Indireto de pacientes, Não, eu tô falando da família, tá? Tem pessoas que a família que é o marido ou é a esposa, 1, 2 filhos, mas não sei quem. E é nesse sentido que eu falei isso. Mas vamos botar 2 pessoas por Sim. Daí vai somando, é enorme. A última festa da clínica que a gente fez, que a gente fala, agora a gente tá também parado, por causa que engravidei, ganhei, tem que ter uma pausa, a Pamela com as mudanças dela também. Sim. Mas a última eu acho que tinha 120 pessoas. Nossa, olha que legal. Tipo, Sim, é bastante. muito. É bastante pessoas. Quando a gente vai fazer, assim, que a gente começa a calcular quantas pessoas vai ter, a gente começa, meu Deus. Tipo, a gente começa a ver o tamanho. Porque como não vê todo dia, não é aquela coisa que a gente tem um contato diário, né, não é todo mundo sempre junto, a gente acaba não tendo essa noção do tamanho, né? Sim. E a gente vai se adaptando, né? A gente vai crescendo e vai se adaptando com aquilo também, né? Sim, e vai se tornando rotineiro. Normal. Rotineiro, né? Eu gosto de perguntar esse número sempre porque eu sei que são 64 pessoas. Mais ou menos, assim, né? Não, tô falando por cima, né? 60 pessoas. Mas dessas 60 tem no mínimo o dobro sendo beneficiado né? Com isso, em função do número de pessoas ali e tal da família. Cachoeirinha começou Cachoeirinha, depois foi qual? Canoas? Gravataí, Canoas é a última. Canoas é a última. Em Gravataí, diz a lenda que a cada 2 anos nasce uma amor-à-vida. Olha, né? Estamos em 2024, pelos meus cálculos, esse ano tem que sair outra. Tem que sair outra. Olha que legal. Que daí foi 2 anos depois nasceu de Gravataí, depois Canoas, dali deu um pouquinho atraso por causa da pandemia, sim, né? Sim. Mas já tá fechando 2 anos de Canoas, então já tá o tempo de... Já tá na hora. Não, mas eu não pretendo, agora não, agora eu tenho a Sofia. Se eu não tivesse Sofia, eu já tinha ampliado. Mas tudo é uma fase, né, Andressa? É. Tu tá curtindo essa fase da parte de ser mãe. Agora imagina o desafio. Essa é uma das coisas que eu quero saber. Esse desafio de tocar 3 negócios e ser esposa e ser mãe ainda. E, bom, uma criança que tem menos de 1 ano de idade. É louco. Né? É louco. Adorei a resposta. É louco, sinceramente, é isso aí. É cansativo, tá? Eu escolhi, assim, foi uma escolha minha, que o primeiro ano da Sofia eu ficaria com ela em casa. Porque eu queria... Ter esse contato a mais. Uma coisa assim que eu não falei, eu sou viciada. O meu vício é trabalho. Sim, tu é workaholic total. Entendeu? Assim, antes de ficar grávida, todo mundo se apavorava, porque como vai ser a Andressa? A Andressa é viciada em Amor à Vida. Amor à Vida é tudo pra ela. Eu trabalhava dia e noite, madrugada e... Então, assim, como vai ser a Andressa mãe agora? Meu Deus, tipo... Sim. Como que ela vai lidar com tudo isso? E a Sofia veio na minha vida um momento pra me ensinar a parar. Acalmar. A organizar. Sim. Né? Que tudo tem o seu tempo e tudo, né? Tu tem que dedicar um tempo pra cada coisa. Sim. E é muito louco, entendeu? Eu falo muito louco porque é muito cansativo. Porque eu fico com ela o dia todo em casa. Tenho minha rede de apoio, óbvio, meu marido, minha mãe, enfim. Mas ficar com ela e trabalhar agora... Eu tava conversando com a minha marido até sobre isso. Tá quase impossível. Porque a guria tá gatinhando. Enfim, toda... Sim, daí tu olha pro lado, tá em cima de uma janela já pendurado. Quebrou um copo essa semana em 2 segundos, assim, sabe? Sim. É muito louco. Tô me adaptando ainda. Me culpei muito quando eu ganhei a Sofia, porque eu abandonei tudo. Sim. Mas tô dando conta. E eu vi, assim, que faz 1 mês, mais ou menos, que a Andressa voltou. Até foi a Pamela. Eu criei uma mensagem lá e mandei. E a Pamela encaminhou a mensagem pra mim assim, a Andressa voltou. Sim. Né? Que esse foco, essa determinação, assim, é difícil,
Mas é possível. Sim, mas é possível. Né? Aquilo, né? Vai da tua força de vontade, do teu foco e do que tu deseja ali pra frente, né? Sim. Eu quero crescer esse ano, né? Eu falei que esse ano, mínimo 30% a clínica vai crescer. Né? No geral, a rede vai crescer mínimo 30%. Sim. Acho que de 30% sai mais um aí, mas deixa quieto, deixa assim. Então, pra ela crescer isso, eu tenho que focar. Sim. Né? Com criança ou sem criança. Né? O crescimento não vai entender assim, não, vamos esperar um pouquinho a Andressa, que ela tem um filho ali. Não. Sim. Né? Então, às vezes eu trabalho de madrugada pra dar conta de tudo. A Sofia dorme ali 10h30, 11h, eu pego uma notebook e trabalho até 4h da manhã. E daí dorme e acorda? Acordo 7h30, 8h, 9h, depende assim muito da Sofia. Se ela vai ficando, se eu fui dormir muito, né? Sim. Já fui dormir 6h da manhã, botando tudo em dia, planejamento e coisa. Sim. Então, assim... Tem uma explicação, daí o pessoal olha de fora, assim, como tem sorte, né? Eu odeio, né? A palavra sorte, pra mim... Tu conhece o livro A Boa Sorte? Não. Eu vou te emprestar ele. Eu tenho... É sobre isso que nós estamos falando. Tu vai ler e tu vai achar sensacional. A sorte, assim, a pessoa até me ofende quando fala assim, mas tu teve sorte. Eu não tive sorte, gente. Eu tive esforço. É muito trabalho, é muito... A minha vida social, durante muito tempo, eu não tive. Agora que eu comecei a ter uma vida social por conta da minha filha, então eu não vou... Sim, que fez tu tirar o pé do acelerador. Minha filha fez eu tirar o pé do acelerador e falou assim, tenha vida. Sim. Porque eu não tinha vida. Olha só que bênção é uma criança. Exato. Né? Tipo, antes eu não tinha vida. Tanto eu acho que a Pamela até falou aqui, né? Eu não queria ser igual a Andressa. Eu admirava ela, mas não queria ser igual a ela. Porque a Andressa não tinha vida. Sim. Mas ela combina contigo no fator workaholic, que ela também, pelo que eu conheço ela um pouco, se deixar, ela... Ela conseguiu botar limites que a Sofia naturais, que a Sofia acabou me colocando. Sim. Que ela veio, eu acho que ela veio justamente pra dizer assim, exato, calma. Ela veio pra me ensinar isso, assim, calma. Que existe. E antes sempre falava, né? Amor à vida é meu amor, eram minhas filhas, né? Claro que o meu amor principal agora é a Sofia. Sim. Né? E as pessoas não acreditavam que eu conseguiria amar alguém mais que eu amava amor à vida. Né? Era muito engraçado, porque eles não... Que legal, né? Isso não, sim, eu amo muito mais a minha filha. Isso eu não tenho dúvida, assim, né? Da minha filha... Não, eu também não tenho, mas olha a analogia. Exato. É isso que eu tô dizendo, assim. Cara, essa mulher trabalha tanto que eles estão cobrando assim, não, mas acho que ela não vai amar tanto essa criança do que amor à vida. As pessoas acharam que eu ia parir, porque o meu apelido é louca do e-mail, né? Que a gente trabalha, que a gente trabalha por e-mail. Daí a senhora arroba, que eles falam a senhora arroba, e a louca do e-mail, né? Quer mais café, Andressa? E o pessoal falou, né, ela vai parir. Peraí que eu vou ver. Não, deixa, bota assim. Não, eu vou virando, vai falando. Ela falou, a Andressa vai parir e vai mandar e-mail 2 horas depois, né? Tá, eu levei 10 horas pra mandar, né? Mas não foi, né? Não foi nem como eu imaginei, porque eu imaginei também que eu ia estar no hospital com meu notezinho aqui, vamos resolver os problemas. Não foi assim, né, gente? Mas era a imagem que as pessoas tinham, né? Que a Andressa não vai parar. E eu parei. E eu choquei muita gente com isso também, tá? Sim, porque eles não imaginavam. Eles não imaginavam que eu seria eu achei... não uma boa mãe, mas que eu seria, tipo, essa imagem mãe deles, minha imagem como mãe não fazia, eu acho... Por conta do foco que eu tinha. Tipo assim, né? Não que eles, não vai ser uma mamãe, mas assim, não, ela vai focar nos dois. E eu não consegui, óbvio que não, né? Não tem como. No começo não tem como. E eu não consigo ainda, porque eu ainda trabalho muito além do horário pra dar conta. Mas depois, no ninho da Sofia, ela vai pra creche, daí eu vou conseguir administrar melhor isso, assim, né? Mas eu prefiro trabalhar de madrugada e deixar tudo em dia, muitas vezes, do que tá sempre atraso. Né? Até porque isso aí gera uma ansiedade brutal, né? É o serviço acumulado e daí mentalmente vira uma bola de neve, assim, até pra botar, até pra fazer as coisas depois parece que é mais pesado. Exato. Então, com criança pequena e eu cuidando 100% dela, assim, né? O que acontece? Eu planejo fazer amanhã tal coisa. E aí a guria fica doente, ou acontece qualquer imprevisto, já não vou fazer. Porque a minha prioridade hoje é minha filha. Sim. Então, assim, me desculpa, mas azar, que eu marquei com papa hoje. Minha filha ficou doente, precisou de mim. É tua filha. Eu nem desmarco, eu simplesmente não vou. Tipo assim, entendeu? Sim. Não dá, é minha filha, entendeu? Sim. Então, quando eu tenho tempo e não tô com sono e afins, adianto. Não vou adiantar, porque eu não sei como vai ser amanhã. Uhum. Então, se amanhã eu tiver né, com ela muito agitada, com qualquer coisa, tá em dia, tá tudo certo. Sim. Né? Então, meus e-mails eu respondo tudo de madrugada. O pessoal se apavora. Porque é 3, 4 horas da manhã, às vezes eu tô lá respondendo e-mail.
Mas é adaptação também, né? Sim, mas isso aí explica o porquê do resultado. Sim. Né, Andressa? Porque a maioria das pessoas que é CLT, ou o pessoal que presta serviço, algo do tipo, que não empreende, não tem essa noção. Acha assim, eu tô trabalhando para ele, ou isso e aquilo. Mas muitas vezes, e eu acredito que na maioria, o empreendedor ele paga um preço tão grande inicial, é como se um avião fosse decolar. O gasto de combustível ali é muito maior na decolagem do que depois. Noite sem dormir, sem vida social, um empenho absurdo, sem grana, sem prolabore, injetando dali até poder ver uma grana. A maioria das pessoas não enxerga isso. Quem não é empreendedor, que daí sabe na pele o que é... em vez de estar pegando um dinheiro para ir para a praia, não. Eu vou injetar isso aqui porque... E volta, e daí eu fico um pouquinho, fico em casa, e era isso. E a gente vê muito assim, né? Tu tem 3 clínicas, daí pensa que a gente já é milionário, né? Ainda não, né? Serei, mas ainda não. E daí às vezes fala assim, não sei o que, mas não tem dinheiro. Daí olha pra mim, tu não tem dinheiro? Eu sim, gente. Né? A gente reinveste o que entra, a gente tem outros planejamentos, as clínicas têm que fazer reforma, tem que isso e aquilo, então... Sim, na realidade tem, mas está direcionado... Exato, tá. Na realidade tem dinheiro, mas e o pessoal não entende, eu acho que o maior erro, assim, de quem é empreendedor é não entender que tu tem que separar e tu tem que reinvestir também para crescer. Sim, né? Senão não vai. Senão não vai, então tu não pode, claro, tem vários ideais, né? Tipo, vive um dia de cada vez, né? Como se fosse o último. Sim, porém depende, né? Se eu gastar todo o meu dinheiro hoje, se eu precisar pagar uma conta amanhã, como fica? Sim. Até porque o empreendedor, ele fica sem para ele, mas o funcionário tem que estar ali no dia tal, certinho, bonitinho. E a pandemia faz a gente ensinar muito, fez o empreendedor aprender muito mais. Por quê? Sim, vocês deram um salto no online. Hoje vocês atendem qualquer pessoa do mundo online. Não, mas assim, logo no começo da pandemia, não entrou dinheiro. Sim. E tinha funcionário. E aí? Né? O que faz agora? Então, o empreendedor tem que entender que ele tem que ter um caixa sempre de mínimo 3 meses para pagar as contas. E daí isso não aí tu aprendeu na Motormac lá com... Não, isso eu aprendi na vida me ferrando mesmo. Tá, mas já não tinha esse ensinamento? Não, de salário e coisa de funcionário. Esse aí foi na vida real mesmo. Foi na vida real. Até hoje me ferra um pouco, assim. A gente sabe, na prática, às vezes, né, não coloca. Mas outra coisa, 13º. Foi o pior ano da minha vida. Muito engraçado isso, né? Foi um ano depois, né, que eu saí da Motormac, que eu tive que pagar 13º. E eu não ganhei. Antes era tu que recebia. Eu não ganhei. Eu fiquei chocada. Eu fiquei assim, apavorada. Como isso, gente? Eu tenho que pagar e não vou receber. Tá errado. Tá, né? Mas essa é uma virada de chave para entender mesmo. Tá, agora eu sou empreendedor. Daqui a pouco, num mês, eu posso faturar muito e também vou ganhar mais. Essa e no outro... E é uma organização que a gente tem que entender assim também, que tem 2 formas de organização que eu falo, né? Aquele que começa com um capital de giro, com dinheiro investido, que consegue fazer esse giro, e aquele que começa sem nada. E o outro que é com Jesus. Eu vou pisar, ele vai botar o chão ali, eu tô de olho fechado. Chega no final do mês, reza, ora pra entrar bastante coisa, né? Pra conseguir... Então, assim, para formar caixa é muito difícil, para essa pessoa que não tem dinheiro, que foi o meu caso. Sim. Né? E eu vou falar... Mas tu vê, mas olha só que interessante, isso aí foi uma escola incrível. Porque, na realidade, não tem esse ensinamento. Não. Na escola, não tem, assim como também não tem de inteligência emocional, que era para ser empreendedorismo e inteligência emocional lá, desde pequenininho, para aprender a lidar com isso, com os dois. Porque a gente que é empreendedor faz milagre. E aprende errando. Né? E seria muito mais fácil se tivesse com uma fórmula mágica, né? Sim. Mas não teria tanto estresse, tanta ansiedade. Mas a gente erra e faz parte. Eu acho que o erro é um aprendizado. Né? A gente se for tudo muito certo, tá errado. Tem alguma coisa errada. Faz sentido. A gente tem que ter os errinhos no percurso para a gente crescer como pessoa, como profissional e afins, né? Sim. Mas esse aí é um clássico de dedicação, de empenho. Eu vejo que as pessoas que elas realmente têm um resultado assim, elas são obcecadas por aquilo. Tem um desejo ardente, sabe, de todos os livros que eu li até agora e as pessoas que eu tenho me conectado e que têm realmente um resultado. Cara, tá muito bem definido aqui na mente o que vai ser que
a tua história, é claro isso, tu sabia que, não, isso aqui tá pequeno, mas eu quero mais. E a galera não consegue diferenciar isso de ambição para ganância. Ganância é passar por cima de princípios e valores, e a ambição é querer crescer e querer ter mais. Porque olha só, hoje são 64 pessoas. E a tua ambição vai fazer daqui a pouco que sejam 100 e poucas pessoas diretamente beneficiadas com emprego, com prestação de serviço, com, né? Girando dinheiro. Isso aí é o que gira a máquina. Exato. Então, quanto mais cresce, mais pessoas ajuda. E ali a clínica, além de ajudar as pessoas, a gente ajuda muitos profissionais, né? Que estão iniciando a carreira, iniciando já tem um tempo de uma formação e não consegue fazer agenda. Então, a gente... Olha que bacana, não tinha parado para pensar nesse ponto de vista, não tinha. A gente está mudando, assim, faz uns 3 anos, mais ou menos, que estamos reformulando, assim, alguns conceitos da clínica modelo, né? Então, a gente, até de agora, foi dia 31, a gente lançou, não um novo modelo, mas a atualização do nosso modelo, né? Então, é isso, a gente tem... 99% dos pacientes que tem na clínica são da clínica, são indicação, prospecção da clínica. Sim. Né? Então, e nossas agendas são todas lotadas. Mínimo 70%, né, da agenda lotada. Sim, eu fui marcar com a minha, que eu me trato lá, gente. Eu fui marcar com a minha psicóloga lá, tinha só um horário assim, não, esse aqui gruda, pega, porque senão... Agora à noite também tá assim, não, só tem esse, tipo, quer, só já corre. E a maioria dos profissionais, a maioria não, vou falar 99% desses profissionais, não, como autônomos, sozinhos, individuais... Eles não tinham essa capacidade de agenda. Eles não conseguiam esse nível de prospecção, esse nível de organização, esse nível, né? Uhum. E com a clínica eles conseguiram. Né? Olha aí que então, legal. A gente ajuda também os profissionais, porque a gente sabe que é difícil fazer agenda, é difícil, né, ter toda a organização, a parte administrativa que a gente tem. Todos os processos, eu sou muito chata com o processo. Sou muito chata. Por isso que eles me chamam a louca do e-mail. Porque eu mando muito e-mail cobrando. Sim, então, sim. Assim, alguém tem que fazer. Né, o processo tá ali para ser seguido. Porque se tem um processo, tem um porquê por trás. Sim. Né? Todo o processo é criado por um objetivo final. Né? Então, todos os processos que eu tenho faz fidelização de paciente, acompanhamento de paciente. Então, isso faz as agendas deles só crescerem. Sim. Sim. Então, a gente beneficia muitos profissionais também, né? Então, a clínica, ela é boa para ambos os lados. A gente tem 2 clientes hoje em dia, né? A gente tem um cliente profissional, que é um cliente nosso. Sim. Né? E o outro cliente é o cliente final, né? Então, a gente tem tem 2 vertentes ali. 2 vertentes de clientes, né? Então, os 2 saem felizes. Os 2 são beneficiados. Sim. Porque que tá com a agenda cheia... E organizada, né? E organizada. Porque, for para pensar assim, um psicólogo autônomo, ele gasta o triplo do tempo, tá? Porque ele tem que marcar a consulta dele, ele tem que atender, confirmar a consulta, fazer todos os processos, cobrar, e ele tem que evoluir, né? Quando ele vai para clínica e acompanhar, né? Todo aquele lupo de acompanhamento, né? Que a maioria não faz, né? Mas deveria, enfim. Mas, ali na clínica, o profissional vai, atende e evolui. Né? E consegue estudar do paciente dele. O resto tudo a clínica faz. Isso é um alívio, um ganho de tempo. E tempo para nossa área de autônomo é dinheiro. Sim. Eu faço uma analogia com isso aí quando eu atuei de corretor. Hoje eu estou treinando as equipes de corretores, né? E daí eu tenho uma base muito boa porque eu já tive do outro lado. E olha só que legal. E era isso. Eu me lembro que eu trabalhei em várias imobiliárias e trabalhei autônomo também, uma época. E eu me lembro que a minha primeira comissão que eu recebi sozinho, assim, foi, nossa, que legal, vou ficar rico. Vai, enriquei, né? Só que daí veio exatamente isso aí que tu falou. Ó, eu tinha os anúncios, eu tinha a agenda, eu tinha a visita, eu tinha a organização da grana que saísse. É muita coisa. E daí chegou um momento que eu percebi assim, cara, então daqui a pouco é melhor eu ir para uma imobiliária boa, que me dá um suporte e que eu realmente consiga prosperar, porque isso faz diferença. É porque como se tu, imagina, é um psicólogo, mas daí tu não vai ser só psicólogo. Tu vai ter que ser o marketing, a contabilidade, o administrativo, o financeiro e o empreendedor, porque tu tem um negócio. Se tu tá sozinho, tu vai ter que fazer a gestão disso tudo. E isso aí é enlouquecedor. Para mim, na época de fazer tudo assim, eu mesmo que eu ganhei uma grana, só que depois eu acabei me atrapalhando em função disso. Então, eu
eu faço essa analogia. Vale mais, então, estar num lugar que é princípio e valor e que eu sei que eu vou prosperar, que eu vou ganhar bem. E daí tem é um alicerce, né, Andressa? Vamos dar uma resumida assim, né? Então, a gente oferece tudo isso para o profissional, assim. Então, o profissional entra lá, ele se preocupa em atender. Tipo, a gente, a preocupação com o resto tudo é conosco. Aí só faz o que tem que ser feito, Exato. E daí faz bem feito, com a cabeça leve. Exatamente, consegue fazer bem feito, olha com que foco, legal. sem aquele estresse, aquela pressão. Eu tenho que confirmar a agenda de amanhã, né? Tô atendendo. Sim, o cliente não veio, desmarcava, ajustar um horário, não sei o quê. Isso é tudo com a gente, né? Sim. A gente faz Vocês estão precisando de profissionais hoje lá? Sim, estão precisando na unidade de Gravataí e Cachoeirinha. Cachoeirinha não, Canoas. Cachoeirinha lotou. Não tem mais nada. E é psicólogo? Psicólogos a gente tá precisando. Não, depois a gente vai fazer um cortezinho aqui pra chamar o pessoal. Gravataí, que tem mais salas, né? Gravataí, enfim, e Canoas. Sim, Gravataí, eu não conheço as outras, eu conheço Gravataí, mas Gravataí tem bastante sala, né? Gravataí é maior, em questão de estrutura. Que legal. Né? Canoas é loja, né? Tem 2 andares, mas só tem um andar feito, né? Entendi. E daí acaba sendo menor, 4 salas em Canoas. E Cachoeirinha é um prédio de 2 andares, 2 salas separadas, né? E tem 5 salas. Sim. Então, mas mesmo assim, 5 salas são 5 profissionais trabalhando ao mesmo tempo. Fora as online, né? Sim. Então, Cachoeirinha, 10 por dia, mais ou menos, das agendas, no mínimo. Sim. No mínimo. Legal. Né, entre as online e as presenciais, né? Sim. Qual que foi o maior desafio? Desafio mesmo. Porque eu vejo assim que tu é muito esforçada, bem mais que o padrão, tá? Entendi o porquê da louca do e-mail. Perfeito, adorei esse apelido. Te chama em casa assim também ou não? Ou só na clínica? Foi minha mãe que botou. Minha mãe trabalha comigo. Daí, quando a gente tá na casa dela, eu às vezes vou falar assim, lá vai a louca do e-mail, mandando e-mail pra todo mundo. É final de semana, eu não vou ler. Eu falei assim, não, é pra ler? Tô mandando agora, mas não é pra te ler. Sim, pelo menos tu já cumpriu tua parte ali, vai ler depois. Falei já assim, foi. E nem é pra mexer no e-mail. Eu falo assim, não é pra mexer no e-mail final de semana. Não pode, funcionário não pode mexer no e-mail, ela dá a risada, né? Então, Sim. ela fala, louca do e-mail, lá vem a senhora arroba os e-mails dela. Sim. Mas faz parte, né? Pode ser muito chato pra quem recebe, mas tem um porquê por trás, né? Toda a organização por conta daquilo. Sim, né? sim. Eu fico pensando numa pergunta assim sobre o desafio. Eu sei que são vários, mas alguma coisa pessoal assim toda, Andressa, um desafio pessoal que tu, sei lá, misturando com a parte dos negócios, seria, no caso, hoje, ser mãe e lidar com tudo isso e tirar o pé. Eu pergunto assim, ultimamente, eu sei que todos nós temos desafios em tempo real, tá? Sim. E eu pergunto pra ti assim, mas alguma coisa que te deixe, sei lá, mais aflita ou que... Enfim, que seja realmente um desafio na tua vida, assim, que daqui a pouco tu não tenha me contado, ou sei lá. É a mistura. Eu acho que o maior desafio do empreendedor é não misturar o pessoal com o profissional. CPF do CNPJ. Né? Porque assim, ainda mais eu que trabalho em casa. Então, às vezes, eu desconto em casa. Sim. Eu sei que isso é muito errado. Não façam isso. Mas é uma realidade da maioria, né? Então, Sim. assim, que não consegue, às vezes, separar, principalmente empreendedores, que não deixa o problema lá. Não, tu vai se preocupar, porque é tua empresa. Então, tu vai levar o problema para casa, porque tu tem que resolver aquele problema. Não pode deixar para amanhã. Às vezes, o amanhã pode ser tarde demais. Sim, tu diz o separar, assim, por exemplo, emocionalmente dos familiares, exato, do marido, da filha, dos parentes, enfim. A filha consigo. A filha é pior que é muito engraçado que com a Sofia, quando eu tô com ela, eu desligo um botão. Sim. Assim. Então, quando eu preciso resolver isso, eu peço ajuda à rede de apoio. Porque eu não quero que ela seja afetada. Tu não quer descarregar. Exato, né? Quando eu vejo que eu tô mais estressado, que eu tenho que resolver certas coisas, ou fazer coisas importantes, tipo, final de mês, que tem que fazer parte financeira, que precisa de uma atenção e dá um estresse maior. Eu odeio fazer parte financeira, então é estressante pra mim. Sim. Eu vou recorrer à minha rede de apoio pra fazer sem ela perto. E não descontar aquilo. Até pra não descontar. Exato. Com a Sofia, ela tá me ensinando. A pessoa fala, a Sofia veio pra me ensinar muita coisa. Antes de eu ter a Sofia, eu não tinha separação nenhuma. Então, minha rede de apoio sofreu muito comigo.
com a Andressa louca, que tava sempre estressada e é sempre amor à vida não fazia nada da vida. E tudo era em torno do amor à vida. Sim. Né? Por um lado, é muito bom, porque isso fez eu crescer de certa forma. Sim, mas isso também me fez... isso aí gera um déficit nas outras áreas, porque isso não é uma área só, né? Tem que ter um equilíbrio, né? Então, meu marido sofreu muito com isso, né? Sou casada há 8 anos, mesmo tempo que eu tenho a clínica. Sim. Então... Casou junto, só. É eu e essa clínica aqui. Ele é um fator principal também, né, de apoio, minha família, óbvio. Mas a minha família fala secundária, hoje eu tenho um outro núcleo de familiar, né? Sim. Porque me apoiou muito quando não tinha dinheiro. Quem sempre manteve... Foi assim, um apoio dele não seria possível também, olha né? Só foi mais tranquilo, né? Olha só que legal falar disso também, eu acho super importante. Eu conversei com os 2 maiores corretores atualmente da CYJ aqui, e eu conversando com um deles, o Luiz, assim, ele contou assim, cara, 6 meses eu não tinha feito uma venda, e a minha esposa estava ali. Então, o quanto é importante, eu te pergunto agora, o teu marido foi importante para ter o resultado? Meu marido, na questão, foi muito importante. Ele é empreendedor também, né? Ele é empreendedor também. E foi a principal importância dele é que ele sempre discordou de mim. Isso foi muito bom. Por quê? Porque me tirou da zona de conforto. Olha que legal. Ele vai ver isso, vai adorar, né, que eu tô falando, mas ele sempre discordou. Sim. E é bom porque, assim, eu vejo que as pessoas não têm coragem de discordar de mim. Boa, isso é sensacional. Entendeu? Eu tenho uma coisa assim, tu não perde tua linha de raciocínio, tá? Mas assim, ó, o amigo... Eu tenho um brother, o Diego que senta comigo que é muito meu amigo. Deus botou ele na minha vida assim, esse cara aqui é teu brother mesmo, sabe? E eu até me emociono porque se não fosse ele, não ia ter o podcast. Ele teve eu vi essa parada aqui e tal. Independente dele não estar aqui hoje, ele vai estar em outros momentos, mas ele foi fundamental pra isso. E teve em algum momento da nossa amizade que ele chegou e falou assim, mano, não, tá viajando. E isso aí é ser amigo. Então, quando tu fala do teu marido, teve a coragem de discordar de ti, eu vejo algo lindo. Por quê? Porque só passar a mão não quer dizer que gosta, né, Andressa? Exato. Ou que tá fazendo bem, né? Pelo que eu vejo, assim, tu é meio que um leão na empresa e ninguém quer falar, assim, não fala nada. Tem medo, o pessoal tem medo. Isso que eu não sou, né? Eu sou super ok, né? Eu acho, né? Pelo menos. Mas o pessoal tem medo de discordar, de falar certas coisas. Sim, e ele falou sempre isso. Sempre. Ele sempre discordou de mim. Sempre falou que eu tava fazendo merda em algumas coisas que tava mesmo. E isso é o pior, né? Que daí depois de anos... daqui a pouco tu não tinha consciência. Exato, né? E que eu sou uma pessoa muito individualista, referente mais a ele, assim, a homens, né? Mulher, homem, aquela coisa assim, né? Que vai dar certo. Tipo assim, às vezes tá dando tudo errado, não quer dar o braço... Sim, não quer pedir ajuda ou algo do tipo. Exato, né? E ele vai, muda de tal forma, às vezes... Né, ele e o marido da Pâmela, quando era encontro, nós 4, a Pâmela ficava assim, ai, meu Deus, esses 2 juntaram só pra nos criticar, gente. Mas o quanto fez crescer isso? Só que tudo não, mas assim, 90% das coisas é que a pessoa que tá olhando de fora, né? Tem uma visão diferente. Tem uma visão diferente. E por mais que a gente discordasse dele, eu discordasse dele na hora, brigasse até, enfim, né? Sim. Aquilo fazia eu refletir. Né? Sim. Gerava uma reflexão e um crescimento também. Né? Às vezes, ok, não, ele tá errado, tá tudo certo. E às vezes, ele tá certo, né? Não vou dar o braço a torcer porque meu marido, mas tá tudo certo, né? Mas é tipo assim, fica naquilo... Como é que é o nome dele? Luciano. Luciano, tu vai adorar assistir essa parte. Eu tenho certeza que tu tá rindo aí no telefone olhando. Aquilo, não vou, né, dar o braço a torcer, mas vou anotar aqui pra evoluir esse pensamento depois, vai né? que é isso mesmo, né? E a mudança, quando eu mudei o modelo da clínica lá, e a Fins, assim, ele já vinha me falando há muitos anos que estava errado, que eu tinha que fazer alguma coisa. Não o que especificamente, mas que eu tinha que dar uma evoluída naquela questão da clínica, que era uma responsabilidade muito grande por um lucro muito pouco, né? Sim, potencializar o lucro, daqui a pouco fazer menos esforço e até porque na questão do modelo antigo, a gente não tinha um valor fixo mensal. Só que a gente tem um custo fixo e alto. Sim. Então, ele falou assim, tu tem que ter, né? Tem que ver uma forma de dar um valor fixo para manter o básico. Para garantir. E uma outra forma para ser teu lucro. Sim, né? Olha só, ele é um bom empreendedor, pelo jeito. Sim, então isso fez eu refletir e eu mudar.
né? Tipo assim, pensar... Na verdade, o modelo da clínica, eu vou até te contar, que nas minhas melhores crises é onde eu tenho minhas melhores ideias. Tudo na clínica foi assim. Foi quando eu tava assim... No perrengue mesmo. No perrengão, eu não dormia de noite e daí... no outro dia tava aqui, ó, lancei isso daqui, vamos lançar isso daqui. Né? Então, sim. Eu fui convidada pro Senac eu pensei que era uma convidada para um curso. Eu bem desligada, eu sou desligada, né? E outra não. Eu sei, gente, quando ela fala desligada pelas mensagens, eu mando uma mensagem para ela, mandei aqui até para ela vir no podcast. Aí liguei, a Pamela ainda falou para mim, vai ser um desafio. Eu adoro desafios. Eu pedi ajuda pra Pamela, né? Aí eu adoro desafios. Daí liguei um dia, tá, beleza, liguei no outro, mandei mensagem, tal. Aí só que eu fiz, gente, eu sou intencional também, eu já aprendi um pouquinho, né? Aí eu vi que ela postou um stories, eu nem lembro qual, e daí eu peguei e comentei na hora, porque ela falou que tava tucanado no stories. Eu disse, então é por isso que tu não responde as mensagens. A sorte foi na hora. Daí... eu vi online, eu pensei assim, é agora. Aí eu mandei. Eu não respondo. Ai, gente, não respondo. Não é por mal. É que às vezes meu WhatsApp, eu trabalho o dia todo no WhatsApp, não o meu pessoal, entendeu? Sim, sim. Resolvendo coisas da clínica. Tu acha que eu quero ver meu WhatsApp? Sim, é compreensível, eu entendo. É que o isso, pessoal não entende o tamanho da demanda. Só ontem, eu fiquei na central de atendimento ontem, tá? Eu respondi mais de 400 mensagens no WhatsApp. Olha só, gente, 400 mensagens profissionais por dia, daí tu manda aquela mensagem com um memezinho pra rir, tu acha que, por favor, né? Ou não é? Bom dia, daí, tipo no assim, grupo. Tem uma hora que, às vezes eu sento, uma vez por semana eu sento pra começar a responder todo mundo. Que ficou ali, que vai ficando, eu vou arquivando as conversas pra ficar mais limpo no WhatsApp. Às vezes eu vejo, meu Deus, quanta gente eu não respondi, que merda. Daí começa a dar retorno. Até porque assim, eu não quero dar um retorno e sumir de novo. Sim, quer resolver. Eu quero resolver. Então, agora eu sentei e vou falar com todo mundo e resolver tudo, né? Mas voltando ali na mudança da clínica, fui convidar pra ir no Senac. Eu pensei que era aquele venda de curso. Bem, mas fui. Falei assim, de graça, né? Vamos ir pra aprender e coisa. E o meu choque foi que quando eu cheguei lá, eu era a convidada principal e eu não sabia. Talvez a guria falou e eu não me liguei, tá? Enfim. Que legal essa história. Eu não sabia. Cheguei lá, tava diretor do Senac, diretor da área da saúde, toda a galera veio, galera de outros estados, coisa, tudo ali, na minha volta, pra me ouvir. E eu, meu Deus, que merda é essa? Tá. Daí tinha mais 2 donos de clínicas, né? Uma de odonto e uma de medicina geral, né? E eu. Daí, assim, todo mundo, tu é Andressa. Meu Deus do céu. Eu tinha feito uma entrevista antes para uma pesquisa deles, né? Sim. Daí, essa aqui é a Andressa, pessoal. Eu era a única no Brasil no momento que eu tinha 3 formatos de clínica. Eu tinha a clínica individual, a clínica com sociedade e a minha primeira franquia, que é Canoas. Sim. Então, assim, tipo assim, fui a primeira, né, que eles acharam no Brasil com esses 3 formatos. Sim, né? Até porque isso aí é muito atípico, né? Exato. Então, eles, né, querendo aprender, enfim, e foi muito legal e muito triste ao mesmo tempo, tá? Por isso que mudou. Fui lá, eles imprimiram minhas falas, porque eles tinham feito uma entrevista comigo, uma pesquisa que eles tinham feito a nível Brasil. Então, eu tinha minhas falas da entrevista. Sim. Impressas, assim, tinha todo mundo com as falas na mão. O pessoal ali, todo mundo perguntando, assim, o pessoal era para criar cursos, para entender melhor a área e afins. Então, eles estavam me perguntando ali o que eu achei. Enfim, né, vinha assim, eu ficava na sala e vinha um grupo, e ali tinha um tempo, meia hora, e nós ficávamos discutindo, eles faziam pergunta e coisa e tal, né, daí depois vinha outro grupo, né, enfim. E quando eu saí de lá, assim, eles foram almoçar num restaurante chique. E naquela época eu tava muito mal de grana. E eu não tinha dinheiro para ir no restaurante chique. E daí me emocionou. Daí eu falei que não podia, que tinha compromisso e fui embora. Cheguei em casa, eu chorei o dia todinho. Porque eu falei assim, cara, eles me viram lá como fodástica. Eu era o exemplo deles. Sim. Tinha diretor lá me vendo, pedindo conselho e me ouvindo. O que eu tô fazendo de errado? Eu tô fazendo alguma coisa de errado. Então, assim, sempre me permite chorar um dia. É só também, né? Porque não tem que mexer, não adianta chorar uma semana. Não. Tem que um dia ali vai botar pra fora e até depois... porque tu precisa, tu precisa sentir aquilo na intensidade certa. Eu falo um dia tempo, mas não. E daí segue a vida. Né? Eu sei que era pra ser uma coisa muito boa. Assim, olha só. Mas foi bom, mas o final só... né? Me deu aquele, né? Foi bom porque fez eu me mexer, né? Chorei o dia todo, né? Eu sou da noite, né? Daí, na madrugada, eu assim, vou mudar essa merda.
abri meu Canva, achei um modelo, e agora que eu vou criar um novo modelo da clínica. E criei, naquela madrugada. Né? Pesquisando e fazendo. E daí, no outro dia de manhã, eu falei, Pamela... É isso aqui. É aqui, ó. Né? Corrijo, eu tenho dislexia, né? Então, corrijo esse português aí, arruma. Ela, tu é louca. Sou louca e vamos botar a partir do mês que vem. Ela, tu é louca. Não, vai ser assim. Não, tava errando? Vamos acertar. Não, né? Não tem mais tempo para errar, então, né? Sim, corrigiu que... Daí deu super certo o novo modelo, né? Foi um desafio inicial, assim, perdemos alguns profissionais que nem todo mundo tá apto à mudança, né? E até porque eu acredito que a gente não vai agradar todo mundo e tá tudo certo. Mas até mudamos o nome, né? Enfim, por uma questão de gatilhos mentais, né? Sim. Agora em dia 31. E, tipo, é algo que eu vejo que tá super ok, entendeu? Assim, não fez a minha virada ainda de vida, né? Mas já tenho dinheiro para ir num restaurante, né? Que é algo que não, né, que não tinha, assim. Então, isso que a pessoa não vê, né? Que às vezes não tem dinheiro para ir num restaurante chique. Sim. Que às vezes não, né? E o pessoal, mas é dona, né? Cara, mas é que a gente passa perrengue. Pra conseguir fazer crescer nosso negócio, Sim. a gente passa muito perrengue. Né? E às vezes o pessoal não enxerga por esse lado, né? Sim. O pessoal acha que porque tu tá tem o status, né? Sim. Tanto que eu falei, não queria vir aqui porque eu não gosto, né? De aparecer minha imagem. Não tem pavor dessa questão de status. É uma quebra de uma crença tua. Né? Não, enfim, não gosto, assim, né? Porque por isso que as pessoas veem às vezes teu status, empreendedora, não sei o quê, e daí te manda uma energia tão negativa, sem querer, pensando que tu tá num nível lá, e às vezes tu nem tá naquele nível, tá ali esforçando pra crescer, na batalha diária, e daí o pessoal não entende, às vezes, quando tu fala que não pode, que não sei o que, quando tu reclama alguma questão, e fala, olha lá, dona de 3 clínicas reclamando. Sim. Entendeu? Porque eles não sabem o por trás. Sim, não sabe a batalha, o crescimento, o investimento, o reinvestimento que tem por trás de tudo, né? Sim, mas agora não falta mais grana para ir no restaurante. Não. Coisa boa. Não, isso aí eu aposto que deve ter sido bem... frustrante. Sim, mas eu tô tentando me colocar no lugar, entendeu? Tipo assim... Bom, eu acho que eu ia saber se eu fosse o convidado principal. Mas eu tenho... Não sei se ela falou, não. Porque ela falou que era pra mim... Eu ia falar alguns momentos... Só que eu não sabia que o destaque que eu ia ter, entendeu? Eu te entendi. Não, tipo assim, sou convidada. Eu não tô te zoando, é que é engraçado a situação. Mas foi assim, quando eu cheguei lá e todo mundo sabia meu nome, eu fiquei apavorada. Eu assim, meu Deus, porque eu não gosto do status, né? Muita gente gosta desse status. Eu já fujo desse status, né? Pode ser por crenças minhas, né? Mas eu vejo isso de uma forma diferente. Eu acredito assim, toda afirmação é uma crença. Uhum. Tipo assim, dos meus estudos, da minha formação, do meu aprendizado e tal. Toda afirmação, ela é uma crença. E a gente vem de famílias que nem do teu pai, se tu é louca, a gente tem que ter um CLT aqui, bonitinho. Concursada. Exato. Minha mãe passou no Cristo, trabalhou 20 e poucos anos, se aposentou. Então, assim, só que eu sempre pensei diferente e eu não me enquadrava nisso. Só que a gente vem com essas crenças deles, porque a gente foi criado por eles, e isso aí é muito enraizado. Daqui a pouco até a crença de merecimento, Andressa, de se permitir estar num restaurante chique. Não, porque eu mereço. Porque eu mereço, eu vou lá. Exato, mas é uma virada de chave, porque eu não tinha isso aí. E eu ainda, em vários momentos, eu forço isso, eu brigo mentalmente com isso. Eu tô num lugar, ou eu vou me dar alguma coisa, eu comprar alguma coisa que daqui a pouco... Não, isso é muito caro. Não, peraí, olha só. Mas eu mereço. Entende? Isso é muito forte em mim, por isso que eu passei umas situações assim de ir a São Paulo e eu estar no hotel, comendo no hotel, e daqui a pouco bater um negócio assim de inferioridade que não era pra eu estar ali. O que eu fiz? Respirei fundo, pedi pra moça vir limpar minha mesa, que antes o Thiago não faria isso. Eu ia ter vergonha. Deixa assim. Sabe aquela coisa? Não vou pedir pra não incomodar. Disse, não. Moça, limpa aqui pra mim. Porque eu não me sentia merecedor não precisava, sabe? E isso aí era muito entranhado. Aí nesse dia eu fiz isso, respirei, me levantei, fui lá, peguei outras coisas, fiquei 2 horas lá dentro até passar isso. Aí depois que isso acalmou, porque é um sentimento, né? É uma experiência. Porque daí o que acontece? Se eu corro naquele momento ali, o que eu tô dizendo? Eu não mereço estar ali. E daí eu não vou vivenciar isso aí de novo.
Faz sentido isso pra ti, que eu tô te falando assim, porque eu venho quebrando isso. Exato. E a clínica, como cresceu muito mais que eu imaginava no conceito inicial, é difícil às vezes, né? Tu ser um ninguém que eu falo assim, né? Sim, tu veio de um lugar simples, até pessoas porque, pobres, né? Enfim, até porque na faculdade uma professora falou que nunca seria ninguém na psicologia, né? Sim. E eu fui a primeira, né, em várias coisas. Olha que legal. Não quer falar o nome dela? Ah, não. Querida, tomara que ela assista. Não, ela já teve que me encarar pessoalmente, então ela sabe, assim, né? Enfim. Né? O mundo dá voltas, né? Sim, um bumerangue, né? Tu tocou, ele vai voltar. Então, eu acho que, como a gente vem muito, é muito difícil, às vezes, aceitar o título, né? Tipo assim, eu tinha muita dificuldade de falar que eu era a fundadora da clínica. Sim. Uma coisa básica, eu sou a fundadora da clínica. Sim. E com isso eu fui aprendendo, cara, mas eu sou a fundadora da clínica. Qual é o problema eu falar que eu sou a fundadora da clínica? Não tem problema nenhum. Nenhum, entendeu? É uma crença, né? É uma crença. Daí a gente vai quebrando isso aos poucos, assim, né? Então, a questão da imagem, Thiago, tem a ver até com uma crença de um assalto que teve lá na clínica, né? Capaz. Teve um assalto, o único assalto que teve em Cachoeirinha, até a Pamela estava presente no assalto. E eles queriam me sequestrar. Né? Isso antes dessa época de sequestro, Pix, antes disso, Sim, né? Foi bem antes de pandemia também. Bem antes, foi o primeiro ano da clínica. E eles queriam me sequestrar, a grandona, que eu tava sempre presente na clínica, e naquele dia eu tava experimentando meu vestido de casamento. E a mulher atrasou, parece que foi Deus, a mulher atrasou. Parece. Né, atrasou, era pra mim, tipo, 4 horas da tarde, eu tava 6 horas da tarde, 8 horas, sei lá, eu tava lá esperando a mulher ainda pra fazer, a costura era muito amarrada, enfim. E, né, mas assim, eu agradeço que atrasou, porque eu estaria na clínica. E eu não ia ter o dinheiro que eles imaginavam que eu ia ter. Porque pra me sequestrar, eles iam... Imagina o que eles imaginavam. Na cabeça deles, eles né? imaginavam que tu... Teria, sei lá, quantos milhões na conta, né? Não tinha. Então, isso me deixou travado. Eu falei assim, eles não podem saber, ninguém pode saber quem eu sou, uma crença. Por quê? Porque eu tô em risco. Mas olha que legal que tu conseguiu descobrir a causa, porque isso aí reflete em tudo. Exato. Então, essa questão da minha imagem é isso. O medo de uma coisa... Claro, né? Eu sei que não. Enfim, eu tenho hoje em dia essa consciência, mas fico ainda naquele conceito, sabe? Eu vou fazer uma analogia pra ti assim, ó. Né? Eu fiz quiropraxia semana passada com um amigão meu. O cara é ótimo. Tem até aqueles sentai, os martelinhos e tal. Sabe? Sensacional. Ele estralou meu pescoço que eu pensei assim, nossa, eu tenho outro. Meu Deus, parece que eu tô... Reto agora. Mudou. Sensacional. E daí eu andei muito tempo de skate. Desde de criança eu andei de skate até 30 e poucos anos. Esse dia até fiquei com vontade de comprar uma. Eu disse, não, eu vou me aventurar, eu vou me quebrar todo. Né? E eu machuquei o tornozelo 2 anos seguidos, o tornozelo esquerdo. E hoje, 1 e 2, se eu ratear, eu fico com alguma coisa no joelho direito. E daí esse cara, ele disse assim, cara, tu tem uma memória de medo no teu tornozelo esquerdo que reflete do outro lado. E por que eu toquei nesse assunto? Porque esse teu trauma, olha só que louco, isso aí é forte? Esse teu trauma lá do assalto, ele reflete no teu subconsciente da Andressa que não quer se mostrar, que não quer ser a dona, com esse medo. Medo. Né? Então é isso o gatilho, assim, não é uma questão de não... Não, é um gatilho de medo mesmo, assim, medo né, como eu tive... Sim, né? Foi uma experiência, foi um trauma. Na época eu lembro que me ameaçaram e afins, eu troquei toda a minha rotina com medo de ser sequestrada, assim, entrei até numa noia, assim, por causa que, né, enfim... Então, tem um porquê, assim, muito mais real, assim, né? Muito mais, palpável. Né, palpável. Mas assim, ó, eu tenho certeza de uma coisa. Tu vai estar te vendo nesse episódio. Não sei se eu vou ver. Eu sei que tu vai ver. Eu sei que tu vai ver. E se tu não ver, as pessoas vão ver. Mas eu vou te dizer uma coisa. A tua participação aqui, eu tenho certeza disso, vai ajudar nesse trauma, porque tu tá aqui conversando com uma fundadora, proprietária, empresária, enfim, da clínica. E eu tenho certeza que até esse teu receio de vir... Era por isso. Era por isso também. Essa questão, assim, de agora, né, vão filmar. Tem um risco de, né, quem vai ver não faço ideia. Foge do meu... Eu odeio coisas que fogem muito do meu controle, né? Foge dominante total foge um pouco essa do mulher, meu controle, cara. Dominante, né? Total. Então, é mais ou menos por isso. Uma questão que a gente tá falando ali, assim, eu esqueci, eu não achei para trazer a carta, mas eu queria falar sobre isso, que eu acho que isso é muito importante, assim. A questão que que aquilo que a gente deseja acontece. Sim. Tá? Sim. Eu sou da primeira turma de psicologia da Sezuca, né? Eu me formei na segunda ou terceira, mas eu entrei na primeira turma, né? Sim.
E a gente fez uma cápsula do tempo. Quem escreveu uma carta que a gente ia abrir 10 anos depois. E ali na carta, tu tinha que colocar informações de como tu se imaginava ver depois de 10 anos. Eu tinha 17 anos na época. Por conta da pandemia, a gente abriu 11 anos depois, quase 12. Ou 12, uma coisa assim, mas não foi um pouco mais de 10 anos. Sim. E eu não fazia ideia do que tu tinha escrito naquela carta. Nada. Eu só lembro que meu avô, na época, estava no hospital, quase vindo a falecer. E eu coloquei que... Eu lembro que eu coloquei... Lembrava que eu tinha colocado alguma coisa sobre meu avô. Né? Mas não lembrava nada. Não lembrava nada. É muito engraçado. Quando eu fui pegar a carta, assim, e eu comecei a ler a carta, eu quase morri chorando. Por quê? Porque tu pergunta, qual foi a tua ideia de ter a clínica? Sim. Eu falei, foi porque eu não conseguia atender, né? Mas quando eu tinha 17 anos, eu botei na carta que meu sonho era ter a minha tão sonhada clínica. E que com todas as especialidades que eu tenho hoje. Olha que legal. Só que eu não lembrava disso. Sim. Né? Sim. Então, eu tinha esse desejo, ficou no meu subconsciente. E eu fui atrás, inconscientemente, de alcançar esse sonho. Sim, sim. Né? Outra questão que tinha na minha carta, assim. Que legal. Essa carta, 90% que eu escrevi nela, eu realizei. E isso me chocou muito. Sim. Porque eu não fazia ideia o que tinha naquela carta. Mas meu subconsciente tinha. Sim. Né? Isso era uma coisa que eu talvez ter a minha tão sonhada clínica. Eu já tinha, quando eu abri a carta, eu tinha 2 já. Então eu quase morri chorando. Tipo assim, não tem uma. Eu tenho mais que uma, né? Um dos meus sonhos é... A minha mãe tem uma lavanderia, né? Lava a roupa pra fora. Uhum. E ali na carta tava que eu queria me formar e mudar a vida da minha mãe. Assim, né? Melhorar a vida dela, né? Sim. A minha mãe tá se formando agora em agosto em psicologia. Que legal. Quantos anos tem tua mãe? A minha mãe tem 58. Que show. Entendeu? E eu que fiz todo o movimento, depois que eu me formei, pra ela começar a estudar. O Sim. esforço total dela. Sim, sim, não, né? Mas eu marquei o vestibular, ela não sabia, eu menti pra ela, que ia dar uma palestra, era o vestibular dela. Sim. Tipo assim, né? Todo o movimento, assim, pra ela. E eu falei assim, minha mãe tá quase se formando na faculdade. Tipo, eu consegui realizar isso daqui também, né? Então, assim, quase tudo... A única coisa que não tá na minha carta, que eu não realizei ainda, era a questão... Olha só a mentalidade, gente. Não, isso aqui é sobre mentalidade, gente. Até os 40 eu inicio, na verdade, né? Que é a minha meta, né? É a minha faculdade de medicina. Né? Eu vou fazer medicina ainda, né? Todo mês eu procuro bolsas e afins, né? Formas de conseguir, né? E até os 40 eu inicio, não me formo, mas e até os 40 eu vou iniciar a faculdade, né? Que legal. A Sofia vai trancar um pouco isso, mas não é uma coisa emergente também, né? Sim, sim. Até porque tu tá com 33 e, tipo Exato. Assim, e ela vai fazer um aninho. Exato. Isso aí vai ser de boa. Exato. Então, a minha ideia é até os 40 iniciar a faculdade. Porque, assim, a minha mãe iniciou com 50, gente. Sim. A gente que tem um preconceito com o negócio da idade de começar. Eu conheço uma pessoa que se formou com 56, 57 anos. Vida real. Exato. Começou a estudar com o quê? Com 50? 50 por aí. E aí? Né? Tá tudo certo, né? E a minha mãe falava isso. Mas eu vou começar agora, não sei o quê. E eu falava pra ela assim, mãe, a tua família morre tudo com 100 anos. Tu tá me dizendo que tu vai ficar 40 anos, no mínimo, só porque tu acha que não vai dar tempo, acha que não vale a pena. E daí, agora, quando ela marcou a data de formatura, eu falei pra ela, imagina, mãe, se não tivesse começado. E ela tava se formando. Eu falei assim, tu ia lembrar agora, podia estar me formando em psicologia. E tu tá se formando em psicologia. É pior, né, filha? Eu falei assim, O que mais tinha na carta? Tinha essa questão da clínica. Tinha pra mim que eu não queria ter filhos até aquela data. Eu não tinha. Sim. Né? Teve depois. Tive depois Olha da só, carta. gente, quando eu falo pro pessoal, os meus clientes fazerem um mural da vida extraordinária, que é mentalizar, é sobre isso, gente. Isso acontece, isso é real. Tu intenciona pro teu cérebro, ele vai ficar ali e de alguma maneira isso vai acontecer. Só que isso é pro bem ou pro mal. O que tu tá pensando, como é que vai ser tua vida amanhã ou depois, né? Exato. Tinha que eu queria estar formada em psicologia. E ter mais... E até os 30 anos eu queria ter 3 formações diferentes, eu tenho. Olha só. Né? Enfim. Foi só a medicina. Da carta, a única coisa que eu não fiz ainda foi medicina. Que legal. O resto, tudo que eu queria poder dar uma oportunidade melhor de vida pro meu pai e minha mãe. Enfim, coisas assim tudo. Que indiretamente, enfim, eu consigo, né,
Que legal. Proporcionar alguns momentos que talvez não teríamos, né, em outras situações. Assim. Sensacional a tua história, Andressa. Então, sensacional. Por que eu falei da carta? Assim, eu queria trazer ela, né? Eu escondi tão bem que eu mesmo achei. Mas é que pra gente focar naquilo que a gente deseja, fazer o moral extraordinário, focar no objetivo de vida. Porque uma menina, quando eu tinha 17 anos, ver a Andressa de hoje era algo impossível. Sim. Entendeu? Então, assim, não tem condições, não tenho isso, não tenho aquilo. É que a nossa cabeça, o cognitivo, ele pensa o que é palpável. E ele é muito imediatista. Isso aí tranca demais as coisas, né? Então, exato, assim, as coisas demoram, gente. Faz parte, né? A gente não demora 9 meses para nascer em vão, né? Tudo tem um preparo, tudo tem um porquê. Então, assim, a Andressa de 17 anos, vendo a Andressa de hoje em dia, ia falar, impossível. Impossível ser essa mulher. E é real. E é real, entendeu? Então, assim, eu sempre falo, nunca desista dos seus sonhos. Por mais louco que seja ele. Bota no papel, anota, faz isso, mentaliza, né? Tanto que até o marido da Pan, na época, pegou e brincou comigo e falou assim, quando eu li a carta né, realizei, imagina, sem saber, inconscientemente, eu acabei realizando, né, grande parte do que estava ali. Botei as especialidades que eu queria na minha clínica, que é o que eu tenho hoje. Olha a loucura. Nossa, não é loucura, gente. Não é, tem uma menina da imobiliária que a Tamires, se eu não me engano, o nome dela, ela fez, ela anotou umas coisas, só para pegar um gancho disso, tá? E eu achei muito legal. Ela anotou as coisas que ela queria, o apartamento que ela queria para ela, tal. E daí ela tinha colocado ali, tinha um número do apartamento, e ela pegou no Pinterest, Pinterest que fala, né? E fez uma pasta, e daí botou as fotos, tal. E era 403. E daí na hora dela comprar o apartamento dela, tinha 3 possibilidades. Imagina qual que ela escolheu. 403. É sobre isso. É sobre isso. A mentalidade, né? Então, falam pra mentalizar, assim, que é pro mais louco que seja. Que funciona. Funciona. Né? Tu atrai aquilo pra ti, né? Andressa, temos patrocinadores. Crédito Real CYJ, médio e alto padrão, quer ser bem atendido, diferenciado, realmente adquirir uma casa para formar o seu lar, sua família, sem uma venda empurrada goela abaixo, é com eles, tá? A gente também tem a Academia Extreme, Academia da Família do Fabião. Cara, recupera todo mundo, joelho, coluna, ombro. O pessoal tem um atendimento diferenciado. E a Rede Amor à Vida, eu quero que você fale, né? Justamente a pessoa que fez existir a Rede Amor à Vida, eu deixo para ti fazer o teu marketing hoje aqui. A Rede Amor à Vida, a gente tem unidade em Cachoeirinha, Gravataí e Canoas. Nosso foco principal é bem-estar e saúde mental, né? E vai lá que tu vai ter o melhor atendimento e mais justo da região, assim, né? Então a gente pensa, nossos valores é atender todo mundo independente da classe social. Olha que legal. Então, né? Que um indivíduo é indivíduo, a dor dele é única. Então a gente nunca vai negar atendimento por questões econômicas, sociais, vamos falar assim, né? Sim. Então, por isso a gente tem grupo de estagiários, a gente tem projetos. Então, a clínica é muito mais que um atendimento para um núcleo, né? Sim. A clínica é para todos, né? Saúde, a gente fala, né? Saúde mental é para todos. Sim. Então, o lugar para ter saúde mental é namoro à vida, né? Não... Que legal. Até porque não existe corpo são sem a mente sã, né? Exatamente. Que legal. A gente tá num papo incrível aqui. Esse negócio da carta que tu falou é sensacional. Sensacional mesmo, porque eu fiquei pensando nas coisas que eu já escrevi ali, que eu mentalizei pra mim. Nossa, tem muita coisa acontecendo na minha vida, meu Deus. E são coisas boas, elas começaram a acontecer já algumas coisas. E esse negócio da tua carta fez eu pensar quantas coisas lá atrás eu anotei. E que eu quis muito, e que daqui a pouco eu nem me lembro mais e tá acontecendo. Exato. Olha o negócio da parada do ônibus que a gente falou no início aqui. E às vezes, depois que acontece, fica normal, né? E a carta fez eu lembrar, tipo, me formei. Tipo, eu já tava formada. Sim. Entendeu? Tipo, aquilo a gente deu um baque de gratidão, eu acho que foi... mas eu não tava, eu tava começando a faculdade ali. Então, me formar é uma coisa muito boa. Sim. Né? Algo que talvez poderia não ter acontecido. Né? Poderia não ter me formado. Não, e era um medo, eu acho, que eu tinha naquela época, porque como meu pai pagava, em questão de condições e afins, né?
Então, me formei. Então, essas coisas que depois ficam normais pra gente, a gente tem que voltar e agradecer. Né? Porque aí a gente esquece, né? A gente esquece. É fácil esquecer, né? Porque Exato. daí quando tá doendo, tá apertando o calinho no sapato. Exato. Tu quer tirar o sapato. E depois que aliviou? Exato. É que nem agradecer a Deus, ou a pedir ajuda só quando tá doente. A gente muitas vezes só vai dar valor pra saúde quando tá numa situação ruim, né? Exato. Então, assim, metas também, eu sempre falo, eu trabalho com metas. Sim. E as tuas metas pessoais? Tu dá hoje a mesma importância e o mesmo foco, vamos dizer assim, porque eu vi que tu é uma pessoa extremamente focada, meta, e tu vai ali até realmente aquilo se concretizar. Pessoais, a Andressa tem metas pessoais, assim? Tem bastante. Todo ano, né? Eu tenho uma rotina que o último dia do ano eu paro para refletir. Pego 31 de dezembro. Eu pego meu caderninho, que eu sei, eu tenho agenda, né? Só trabalho com preciso de agenda física. E eu vejo as metas que eu tinha feito do ano. Uhum. Ali eu paro para analisar o que eu consegui realizar, o que eu não consegui realizar, o porquê que eu não consegui realizar. Tipo, faço uma reflexão. Sim. E eu monto já as metas do outro ano. Minhas metas pessoais, né? Sim, sim. Não, independente da clínica, né? As minhas pessoais. E ali é um monte, né? E eu faço assim, eu boto coisas pequenas como meta. Porque o que a gente está acostumado a pensar? Vamos comprar uma casa. Um exemplo, uma meta grande, né? Sim. Tá, mas para comprar uma casa eu tenho que dar uma entrada. Então, para me dar uma entrada, eu tenho que juntar R$100 por mês. Então, eu tenho que focar no quê? Sim. Nos R$100 no mês. Sim. Tu é muito inteligente nessa parte, parabéns pra ti, porque então, é uma dificuldade da maioria das pessoas. É que nem um exemplo que eu dou pra turma lá. Por exemplo, assim, eu sou o fiapo do Aipim, vou na academia, quero ganhar massa, dou o meu exemplo, tá? Eu quero lá 10 quilos de massa muscular, massa magra, né? Até porque a massa gorda comigo não combina, né, gente? Só que eu como, que é a milhão, pratão de pedreiros. E daí a minha meta é ganhar 10 quilos. Meta, olha só, minha meta é isso, tá? Só que se eu for na academia 5 vezes por semana e seguir a dieta da nutricionista, esses 10 quilos é consequência. E quantas vezes eu me frustro porque a minha meta é ganhar 10 quilos de massa magra, só que eu não tô cumprindo aquilo. Olha que doido. Então, assim, aí para não se frustrar, tira os 10 quilos, tira ele fora. Ele é 10 quilos de massa magra, tira ele fora. O que é minha meta? 5 dias por semana na academia e seguir a dieta da nutricionista à risca. Aquilo vai vir. Foi exatamente o que tu me falou agora com outras palavras. Então, isso tem uma sabedoria tão grande, Andressa. Parabéns por isso, porque olha... então eu trabalho muito com isso, a meta grande e a meta pequena. Sim. Assim, né, coisinhas pequenas, às vezes bobinhas, no óleo nu, vamos falar assim. Sim. Mas que, peraí, eu consegui, é uma conquista. É uma conquista. Porque se botar só meta grande, tu vai sempre se frustrar. Tu vai olhar aquilo lá e tu vai falar assim, meu Deus, não consegui de novo. Exato. Daí tu, tipo, acaba sendo uma coisa negativa, né? Sim, e metas é pra ser algo positivo. Porque daí tu não conquista, tu te frustra, em vez de tu comemorar, daí na tua cabeça vem assim... o que adianta ter uma meta se eu não vou conseguir mesmo? Exato, daí fica uma vida sem sentido, né? Sim. Sem objetivo, sem afins, né? Sim. Então, eu faço isso todo ano, né? Então, eu faço todo mundo que tá no dia na casa comigo fazer a mesma coisa, né? Porque todo mundo tem que fazer meta, né? Na minha cabeça, né? Então, minha irmã, às vezes, leva os amigos dela, quando passo com ela virado do ano, e fala assim, pega o teu caderninho que a minha irmã vai fazer tu fazer meta. E como assim meta? Adolescente? Meta? Senta aí que eu vou te explicar como funciona. Eu já dou uma aula. Daí eles fazem as metas, falei assim, guarda pra ver no final do ano. Pra ver o quanto tu tá comprometido contigo mesmo, quanto tu fez, quanto tu realizou, né? Exato. Então, eu faço isso muitos anos, nem sei quantos anos eu faço. Foi muito antes da psicologia, tá? Então, foi antes de ser empreendedora, foi antes. Sim. Há muito tempo eu faço dessa forma, assim, né? Coloco, às vezes nem olho durante o ano todo, pra não dar aquela... Né? Eu sei qual é minhas metas, vou em busca e no final do ano eu faço a reflexão, né? Do que eu consegui, o que eu não consegui e por que não consegui, né? Porque às vezes metas mudam também, né? Às vezes tu tomou outro rumo. Sim, daqui a pouco o que tu queria tu não quer mais, já não faz mais sentido pra aquele teu momento. Mas é bom pra reflexão, né? Por que não faz mais sentido? Né? O que eu mudei então nesse ano? Faz todo esse... Olha só, mudei tanto a ponto de eu nem quero aquilo mais. Exato. Eu quero outras coisas agora. Então... Eu faço isso, eu sou louca das metas também, tá? Na vida pessoal e na vida, na clínica, todo dia eu atualizo as metas. Sim. Então,
Até porque tem que ter metas. Eu acho que na minha cabeça, pelo menos, tudo tem que ter metas. Você não pode... Tem que ter pra onde... Aquilo lá, onde eu quero chegar, né? Sim. Só que tu tem noção que a maioria das pessoas só vive hoje. Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Tá indo pra onde? Eu costumo perguntar pros clientes que eu atendo, assim, que estão numa situação, assim, de historinha, de umas narrativas, assim, eu não faço isso porque eu não tenho a condição, e daí tu começou uma empresa sem ter condição, e daí isso aí mais fortalece a minha crença de que eu tenho que começar do jeito que dá, fazer o melhor que eu posso, e foda-se, vai. Mas deu errado, melhora. Mas faz o melhor que dá, mas faz. Eu tenho isso como um estilo de vida hoje pra mim. Faz do jeito que dá. Entende? E daí isso prova pra mim, reforça a minha crença que as pessoas que realmente têm resultado, elas têm um alvo. Um objetivo elas final, têm um alvo ali e alguma coisa. Agora, a quantidade de pessoas que não tem isso. Eu não consigo imaginar, na verdade, porque pra mim é uma coisa tão... E é muito tempo, assim, entendeu? Então, quando a pessoa fala, não faço meta, eu fico... Que isso? Tipo, como assim, né? Qual é o teu objetivo? O que tu quer, o que tu não quer? Enfim, as pessoas... igual, né? Antes de engravidar... Eu vou profetizar um negócio aqui, tu não esquece, tá? O Acorda Abençoado vai ser um dos maiores podcasts do Brasil. E se não um dos maiores do Rio Grande do Sul. Eu tenho uma convicção nisso. Eu vi isso na minha cabeça, Andressa. Exato. Muito claro, muito nítido. E o legal disso é que esse é o episódio 13. E daí daqui a pouco isso aí vai ser... Ei, Maico, vai ser que nem a carta da Andressa. Ela não é, porque eu tenho isso na minha mente. E eu comecei... Cara, os primeiros episódios nem capa tem. Não, e a gente vai evoluindo e vai trazendo aquilo pra gente, né? Aquilo que a gente quer, Sim. né? Sim, então eu te interrompi, tu não esqueceu, né? Não. Então tá bom. Não, mas é a questão da meta, assim, né? Eu fiz cirurgia plástica, né? Antes de engravidar, né? Sim. Paguei com a língua, que falava de todo mundo que engravidava logo depois, eu fui uma, né? Enfim. Eu tinha uma meta. Eu fui obesa, né? Emagreci, enfim. Então, eu tinha excesso de pele, eu queria, né? E a minha meta era, até meus 30 anos, eu tenho que estar reformada. Né? Sim. Não vou, né? Meus 30 anos eu tenho que estar reformada. Sim. Isso eu fiz quando eu tinha... Era uma meta minha quando eu tinha 24 anos. Eu juntei dinheiro desde os meus 24 anos. Eu juntava um valor como se fosse uma conta por mês. E botava numa conta separado. Sim, tá ali no Exato, cantinho. tá ali, nem sabia, não abria pra ver, né? Ia botando ali, não abria a conta. Quando eu fiz 28 anos, eu comecei a ir atrás de médico. Eu falei assim, eu vou conseguir fazer cirurgia. E todo mundo assim, então tem dinheiro assim. Não, eu tenho dinheiro. É que eu botei como meta quando eu tinha 24 anos, que eu ia fazer minha plástica antes dos meus 30. Sim, tu começou a procurar com 28, 4 anos depois, só juntando dinheiro sem olhar. Exato, sem olhar, porque olhando tu sabe que tem e tu quer gastar. Não, então... Olha a dica aí, gente, ó, guardar dinheiro sem olhar. Sem ó. olhar. Bota lá e não fica olhando, senão fica fica olhando. dá um comichão na mão. Exato, sabe? Tem que falar, né? Não sabia. E fui abrir a conta, na verdade, um mês antes da cirurgia. Que daí eu tinha que ver quanto que eu tinha. Imagina, eu marquei a cirurgia e não sabia quanto que eu tinha na conta. Sério? Sério. Quando eu abri a conta... Posso saber quanto tinha? Não, eu tinha uma média ali, que é mais ou menos que às vezes eu botava um pouco mais, né, um pouco menos. Mas quando eu abri a conta, eu vi, eu falei assim, yes, vai dar. Tipo, né? Então, assim, mas tu fez a cirurgia, não sei o que, assim. Gente, eu me organizei durante 6 anos. Sim. Era uma meta minha de 24. Sim. Que eu falei que até meus 30 eu ia realizar. Então, tem gente que fala assim, meu sonho é fazer, não consigo. Tu consegue. Não toma cerveja todo final de semana? Não sai pra jantar todo final de semana? Ou, né? Não come porcaria no final de semana? Todo final de semana? Então, assim, pega um valor que tu gastaria um lanche por mês e guarda. Daqui a 4, 5 anos tu vai ter o dinheiro pra fazer tua cirurgia, botar teu silicone ou afins, né? Sim. Só que as pessoas não têm, elas querem imediato, aquele fala imediatismo, né? Sim, o prazer da hora. Na hora, e não pensam assim, mas né, conseguiu, mas ela não foi sorte, foi uma organização que ela teve pra chegar e fazer aquilo né, que é a meta dela, o sonho dela, era meu sonho, né, chegar nos meus 30 anos com reformada, que eu brinco, né? Sim. E eu cheguei na minha festa de 30 anos, estava reformada, tava maravilhosa, logo depois eu engravidei, né, mas tudo bem. Mas, mas isso aí tu profetizou também, né, porque daí tu falou, né, entende a comunicação, a gente fala. Não, eu falo, né, a gente tem que cuidar com o que a gente fala, né. E eu não tenho vergonha de falar. Eu falava de todas as mulheres que faziam plástica e engravidavam em seguida. Tanto que quando eu fiz a plástica, pode perguntar pra todo mundo. Quando eu fiz a plástica, eu falei assim, vou engravidar.
Só porque tanto eu falei. Vai acontecer comigo. E aconteceu? E aconteceu. Daí todo mundo fala, mas tu fala. Não, a boca falou que paga, né? Não Sim. tem. Minha mãe sempre me ensinou isso. Sim. Não fala o que tu não, né? Sim, tem que falar coisas boas. Porque daí vai acontecer coisas boas. Então, foi exatamente. Eu tinha 9 meses de cirurgia quando eu engravidei. Então, assim... Sim, aconteceu, falou, vai acontecer. Foi. Mas, enfim... Então, assim, toda vez que tu fala, olha que legal, toda vez que tu fala que tu vai ficar melhor na área que tu ainda não está, vai acontecer. O meu marido me ensinou uma outra coisa que a gente fala, né? Tipo assim, a pessoa quando fale. Como é que é? A pessoa quando fale, né? Sim. Todo mundo tem um momento na vida, todo empreendedor vai ter um momento que vai falir uma empresa, que vai ter um momento que tá mais falido, assim, financeiramente. Isso faz parte do processo, né? Quem nunca faliu, quem nunca teve quase falindo... É porque não teve negócio. Exato. É porque não teve negócio. Daí meu marido sempre fala assim, né? Fali, eu sou um falido. Não, estou no momento de falido, né? Sem condições financeiras. Estou. Tipo assim, não é... Estou no momento, Por quê? Porque vai mudar, é só uma fase. Exato. Agora, se tu fica falando, estou sem dinheiro... Sou falido, acabou. Acabou, é sobre isso. Então, é da forma que tu coloca as coisas, né? Da forma que tu fala aquilo, por exemplo, vou comprar uma coisa, sei lá, e naquele momento ali, por exemplo, até tenho a grana. Só que se eu investir naquilo, eu vou desvestir outro santo, como se fala. Como é que eu falo hoje isso? Em vez de falar, porque eu aprendi na minha infância, escolhe um, os dois não dá. Aí quando eu fui botar no meu mural do sonho lá 2 carros, eu não conseguia, eu não sabia o porquê. Aí numa sessão de coach lá, eu lembrei o porquê que eu não conseguia botar 2 carros no meu mural dos sonhos, porque na minha cabeça não podia. Olha só, e era inconsciente isso. Sim. Olha que doido. Então assim, quando chega um momento desse hoje, o que eu faço? Não, eu escolho agora... investir em outra coisa e isso aqui em outro momento eu escolho. Porque daí eu não tô falando, não tô comunicando, não tô pensando que eu não tenho, porque daí isso é escasso. Sim. Não tem condições, né? Exato. Não, tu tem condições, tu é desorganizado. O teu marido é bem inteligente, pelo jeito, hein? Sim. E qual que é o ramo dele? É tantos. O Luciano é bem... Ele tem mais de um segmento de... Ele tá no segmento alimentício, né? A área de vidro e construção, eu acho, né? Segmento de construção. Acho que sim. Entra, eu acho, nesse segmento. Bem ignorante. Acho que é. E ele já teve... Ele tem outras áreas também. O Luciano é bem... diversificado. Amplo, né? Ele é instrutor de tiros, então também ele dá cursos. Agora não deu uma parada por causa da pandemia e coisa, mas dava cursos de questão de instrução de tiro, né? Enfim. Que legal. Agora tá bem parado, até por causa do novo governo, mudou normas, regras, né? Enfim. A galera parou de vender a quantidade de arma, liberação e tudo mais. Isso, né? E parou de treinar também, enfim, né? Era mais, enfim. Então, ele tem várias áreas, assim. Ele é muito focado, ele tem hiperfoco, né? Então, tudo que ele foca, ele consegue, né? Dar o seu melhor e fazer, né? Acontecer de forma inacreditável, muitas vezes, né? Que legal. Que legal. E daí não é à toa que são um casal empreendedor, né? Mas a gente o bicho discute pega. uma par. Tá, mas eu acredito que é isso que faz a diferença, como tu comentou antes A gente tem conceitos muito diferentes. Questão de como empreender. Tá? É muito diferente eu e ele. Mas isso faz um outro, mesmo que um não assuma pro outro, que a gente não assume pro outro, tá? Mas não assume. O legal é que ele vai ver isso, eu tenho certeza que ele vai assistir. Né? A gente não assume, mas assim, eu encho o saco dele às vezes por umas coisas, ele me enche o saco por outras coisas, a gente não vai nunca assumir que a gente ouviu. Mas aí faz a gente refletir aquilo lá. A gente reflete e às vezes bota em prática aquilo que acha que é válido. Sim. Né? Então, assim, então a gente é muito diferente, isso faz a reflexão. A diferença faz a gente refletir, né? Que é muito melhor que aquilo que todo mundo que bate palma e tá... Sim. Então, a gente... Os dois, assim, eu falo algumas coisas pra ele, sou muito mais humana, né? E ele é muito mais racional. Sim. Né? Então, pra empreender, eu uso a minha parte humana. Eu não consigo não usar a minha parte humana. Né? Sim. E ele usa mais a racional. Não tá nenhum dos dois errado. É perfis diferentes de empreender. Sim. E daí, às vezes, eu falo pra ele, olha, tu tem que ser mais humano em certo, né? Em certos assim pontos. Como ele fala pra mim ser mais racional em outras coisas, assim, né? Pensar, né? Enfim. E a gente escuta um outro, né? Não assumindo, mas escuta e vai botando em prática aquilo que a gente acha que é viável naquele momento. Sim, né? Mas eu vejo isso como algo extremamente produtivo e que faz vocês crescer mais que a média. Entende? Sim. Na minha visão de fora, assim, eu noto que essa diversidade aí faz
entendeu? Com que se cresça mais. Porque se fosse que nem tu falou, concorda com tudo, tá tudo muito bom, tudo muito bem, e aí? Enfim, casais é difícil, né? Mas é isso aí, a gente tá junto, né? Sim. Junto que eu falo assim, né, em tudo, e um critica o outro e isso faz um outro crescer. É meio disfuncional, funcional, né? Sim, eu vejo isso como um lado positivo. Tipo, eu vejo como um lado porque positivo. a gente tem liberdade com o outro, né? Aquilo que os outros às vezes têm medo de me falar. Ele vai lá e fala. Ele vai lá e me fala na cara dura, entendeu? Tipo assim, de boa. Tipo, de boa, entendeu? E eu também, às vezes as pessoas têm medo de falar algumas coisas pra ele e falam, olha o que tu fez, cara. Tipo, sim. Né? E isso faz crescer, né? Como, não nem falo como casal, mas eu falo assim como empreendedora mesmo, né? Sim. Aí tu para e fala assim, pior, né? Tipo, tu fica refletindo, né? E faz crescer, assim. Então, isso é muito bom, ter alguém que fale, né? Tão diretamente, Sim. né? Uma outra coisa que eu noto em ti que tu não tem dificuldade, e que a maioria das pessoas tem. Falar não. Não tenho. Sim, eu sei disso. Mas eu sei disso, gente. É uma afirmativa. E sabe que eu acho que eu nunca tive, assim, pensando assim, eu sempre fui bem nessa questão assim, não quero. Tipo, não obrigado. E né? é um não sem dor, assim, porque a maioria das... Sincero, assim, por que eu vou... Eu penso assim, claro que tem algumas situações, né? Mas eu penso assim, eu não vou fazer uma coisa que vai me fazer mal pra agradar o outro. Sim. Né? Porque tem muita gente que faz. Sim. E eu vejo esse um ponto também do teu resultado. Porque muitas pessoas, e eu falo, acho que até a maioria, não fala. Não fala sim, querendo dizer não, e o medo da rejeição e abandono, que essa é a causa, né, lá atrás, faz com que tu, sim, muitas Mas vezes... sabe o que eu acho que o meu motivo é? Porque eu tenho meu pai e minha mãe muito que sempre me acolheram, então eu não tenho esse medo do abandono que a maioria das pessoas Exato, tem. mas isso aí é o reflexo da tua infância, exato. Entende, Andressa? Eu vejo isso. Mas olha que engraçado, né? Eu não tenho dificuldade de dizer não, mas eu tenho dificuldade de ouvir não. Porque eu sou mimada. Tá, mas daí também tem uma explicação da tua infância. Olha só como linka tudo. Entendeu? Tipo assim, a Pamela me mandou esses dias pra ver que tipo de criança a gente era, né? Daí eu tava lendo ali, né? Daí eu falei assim, qual que eu sou? Ela, óbvio que tu é mimada, né? Tipo... Qual é a tua dificuldade de entender isso? Não precisa nem perguntar. Daí eu li, é pior, eu sou mimada. Então, sim, eu tenho dificuldade de ouvir não. Tipo assim, eu tenho uma dificuldade enorme de ouvir não. Mas, claro, hoje em dia eu escuto não e elaboro ele, né? Sim. Mas sempre tive essa... Então, é uma coisa que eu faço tão natural, não faço por mal, às vezes vejo de outra forma, né? Sim. Como é louco, né? Muitas pessoas não conseguem. Não conseguem falar isso e muitas vezes aceitam coisas que não queriam em função de agradar os outros. Exato. E no fundo, isso aí é abandono e rejeição lá da infância. Isso leva, às vezes, pro resto da vida, né? E às vezes com a vida toda, uns loops os looping, né? Não consegue quebrar esse ciclo, né? O meu trabalho quebrar envolve ciclos, exatamente essa parte aí. Essa parte aí. Por isso que eu vou detectando assim, cara, ela fala não de barbada, ela se posiciona... E tem atitudes diferentes da maioria, faz com que tu seja uma empreendedora de sucesso. São pontos, né? Ali, né? Exato. É natural, é de mim, não sei nem explicar. Sim, não, mas eu converso assim porque a minha cabeça, ela faz... Já faz as ligações, ela faz o link com mas o às vezes eu me pergunto, coisas... sabe? Eu sei que é errado, mas eu tô sempre me analisando, às vezes, essas coisas assim, né? Eu fico perguntando assim, mas por que eu sou, né, tenho esse comportamento? Às vezes eu tento, né? E às vezes não consigo achar ainda explicação para certas coisas. Então, assim, até para ensinar os outros, entendeu? Tá, mas por que eu fiz? Como eu consigo fazer isso de forma tão natural? Talvez para daqui a pouco, quando alguém tiver uma dificuldade, falar, mas faz mais ou menos dessa forma que tu vai conseguir, entendeu? Eu gosto de passar para frente aquilo, mas às vezes é tão implícito, né, que a gente não consegue... Sim. Não, é uma das coisas. Eu vou anotar isso ali depois, porque isso é muito legal. Eu tô fazendo um checklist de todas as pessoas que eu converso aqui, que tem pontos em comum que resultam num sucesso, porque sucesso para cada um é uma coisa diferente. Né? Exato, mas num resultado positivo no empreendedorismo, por exemplo. A maioria delas tem qualidades e aptidões ali, ou executam tarefas e coisas que parecidas, são iguais, né? Parecidas. E isso aí é um rastro, é uma pista ali, né? Quero fazer tal coisa. Cara, segue esse padrão aqui, modela a pessoa tal e tal, que tu vai acabar chegando a um resultado positivo. Né? E o outro lado é exatamente igual também. As pessoas que mais falam sim do que não
se tu vai ver o histórico, o currículo, coisa assim, é parecido. É parecido. Então tem como inverter isso, né? Exato. Inverter isso, né? Isso eu uso bastante nos meus treinamentos lá também. E, Thiago, eu vou fazer uma pergunta pra ti. O que é ser bem-sucedido pra ti? O que é ser bem-sucedido? Tá feliz. Isso aí. Eu tô com um sorriso no rosto e tô feliz. Então, isso pra mim é ser bem-sucedido. Eu tô com tesão do que eu tô fazendo. Eu tô feliz de verdade com... A grana vai vir. Essa pergunta que tu fez é sensacional. O que é? Eu tá feliz. Eu vou te contar uma coisa dentro disso, tá? Só para complementar isso. Eu tô atendendo o pessoal da imobiliária. O Christian se tornou meu amigo. A gente se linkou em algum momento. Um passado recente, se linkou e a gente vem da CYJ. Se linkou de um tempo para cá e vem tido sintonia. Aí comecei a fazer um processo com ele, eu de coaching, né? Aconteceu coisas incríveis na empresa dele pelo processo e tal, e os princípios e valores estão alinhados. Isso é muito bom. E daí isso aí tá crescendo de uma forma tão absurda. E eu tô fazendo um trabalho na empresa dele e eu vou ganhar muito bem por isso. E eu trabalhei de corretor de 2004 até ano passado, assim, né? E eu sempre olhava, eu fazia o cálculo de quanto eu ia ganhar antes de ir mostrar a casa para o cliente. Então, quando eu falo que eles faziam uma venda assim, que é diferente, não é aquela goela baixa, é realmente entender o tempo do cliente, entender assim que aquilo ali não é um valor de comissão e sim resolver a vida do cara. Eu não tinha isso, Andressa. Olha que sacada, eu não tinha isso. E eu sentei com ele agora, no dia da premiação, que a equipe de Gravataí e Caxirinha ganhou lá, e que é a equipe que eu comecei a atender. E para acertar as coisas ali, vão receber tanto, como é que vai ser, tal. Eu disse, não, tu já calculou? Eu disse, não, cara. E eu não vou calcular. Porque eu tô feliz fazendo aquilo. Eu tô com... e eu não vou calcular. E em casa eu me peguei esses dias, porque daí assim, ó, meu aluguel, pensão, carro. Claro que Andressa, eu peguei o telefone na mão, Andressa. Eu peguei o telefone na mão e eu botei na calculadora assim, e quando eu botei valor assim, eu peguei assim, fechei e soltei. Não. Eu não vou calcular, vou fazer diferente dessa vez, porque eu sei que vai vir, Deus vai me honrar ali, e eu tenho fé nisso, e vai ser muito mais do que eu pedi. Sim. Muito mais do que eu pedi, e daí eu notei assim, cara, eu tô realmente feliz no que eu tô fazendo, e eu não vou quebrar isso com o meu cognitivo, calculando ali, porque esse é uma das bases do meu treinamento com o pessoal da imobiliária, porque eles calculam, porque eu sei a dor deles, eu fiz aquilo por anos, entende? Então, realmente, eu sou bem sucedido hoje, eu tô feliz porque eu tô com um brilho no olho, tô com um sorriso no rosto, e eu tô ajudando as pessoas de uma forma que eu jamais pensei que eu ia ajudar, Andressa. E isso é algo que se eu continuar falando, eu choro igual tu lendo a carta, porque é algo muito forte em mim, sabe? É muito forte. Eu tenho pensado nisso, desde que virou o ano, assim, demais nisso, ultimamente, assim, e eu realmente, assim, cara, eu tenho que ser grato, porque eu tô fazendo uma parada que me deixa feliz. E eu ajudo os outros ainda. E eu acho que não sei se tu concorda, mas pra mim é isso também, ser bem-sucedido é ser feliz naquilo que tu faz. Dinheiro é consequência. Sim. Né? Quanto mais bem-sucedido, mais dinheiro tu vai ganhar. Né? E ser bem-sucedido, às vezes, o que eu vejo, assim, uma crença geral, assim, né? Que as pessoas veem pessoas como bem-sucedidas, pessoas que têm muito dinheiro. Né? E às vezes aquela pessoa que tem muito dinheiro, ela não é bem-sucedida, porque ela não é feliz naquilo que ela tá fazendo. Ela tem dinheiro. Só com dinheiro, isso aí é muito rotineiro. Então, assim, e a gente não pode botar uma questão de ser bem-sucedido uma coisa financeira. Não. Tá? Porque vamos dar um exemplo bobo, não desmerecendo nem ninguém, mas tipo, por que um gari não pode ser bem-sucedido? Se ele tá feliz, Se ele tá feliz daquilo que ele faz, ele é bem-sucedido. Ele é bem-sucedido. Entendeu? Porque daí parece que daí tira de quem não tem condições financeiras o poder de ser bem-sucedido. Sim. Né? Sim. Então, assim, sempre falo, né? Tu é bem-sucedido? Eu sou muito bem-sucedida há muitos anos. Porque eu sou muito feliz no que eu faço há muitos anos. Né? O dinheiro é consequência. Sim. Quando tu faz o que ama, o dinheiro acaba vindo como consequência, né? Tem um estudo, Andressa, que é muito legal esse assunto. Tem um estudo que prova, tá? Se não me engano é de Harvard. Eu até tenho nos meus materiais que eu estudo ali também. E mais outras faculdades de fora, universidades, né, de fora, que prova ali que a pessoa que ela tá feliz, que ela é feliz,
ela acaba tendo um resultado completamente diferente. Eu vivi a maior parte da minha vida, Andressa, esperando um resultado, fazendo algo assim, ó, comunicando assim, ó, infeliz, para quando eu tiver, quando eu ganhar, quando eu ter, quando eu ser, aí eu vou ser feliz. E esse é para mim, sim, essa foi a maior virada, uma das maiores viradas da minha vida, é assim, ó, enquanto eu não ser, eu não vou ter. Enquanto eu não ser feliz e eu tô feliz, aquilo não vai acontecer. E todas as pessoas que eu atendo, que moram, vamos falar da parte financeira só para linkar, sim, assim, pra galera, assim, que moram no Alphaville, condomínio fechado, isso e aquilo, tem empresas que faturam uma grana. Eu tenho atendido pessoas extremamente bem-sucedidas financeiramente, uns financeiramente somente, outros financeiramente, mas com a base boa, familiar, amor, comunicação com os filhos, família, espiritualidade, saúde, sabe? Com todas as áreas, assim, muito bem alinhadas. E o que elas falam pra mim quando eu pergunto pra ela quem elas são, sabe o que elas falam pra mim, Andressa? Que elas são felizes e elas são gratas. Então isso vem antes da porra do dinheiro, cara. E muita gente linka dinheiro à felicidade. A felicidade não tem nada a ver uma coisa com a outra, nada a ver. Isso que você pergunta, assim, isso, né? Aí é geral, né? Isso aí é uma mentalidade geral que assim, o cara tá bem sucedido. Cara, e na maioria das vezes aquela pessoa só tem dinheiro, ele tá vazio por dentro. Exato. Tá faltando algo. Então ser bem sucedido não tem a ver com dinheiro, né? E muita gente linka diretamente a dinheiro, né? Exato. Isso aí é uma coisa que vem quebrando aos poucos, né? Esses depoimentos de pessoas que, por exemplo, eu dou sempre o exemplo do Christian, o dono da imobiliária, da Crédito Real. Eu fui corretor dele na Ducati. E ele já ganhava uma grana. Olha a mentalidade de antes, né? Ele ganhava uma grana, sei lá, ele faturava 30, 40 mil no mês. Tipo assim, gerente. Pô, esse cara é foda. E uma das coisas que nos linkou há um tempo atrás foi eu chegar pra ele e dizer assim, cara, tu era foda naquela época já, né? E tal. E ele olhar pra mim bem sério assim, e dizer assim, eu só tinha dinheiro naquela época. Cara, e daí aquilo ali me... Só que isso aí vem da minha transformação também, né, Andressa? De mentalidade, de experiência de vida, todas as coisas que eu passei, entendeu? Eu venho tendo metanoia em cima de metanoia, transformação, e não paro de buscar, e a escolha da minha profissão fez isso. Sim. E eu acredito que a tua também. Porque tu nunca mais para de se desenvolver trabalhando na área da psicologia. Sempre estudando. Porque tem uma evolução, que senão tu é atropelado, né? E tu fica pra trás, né? Exato. E daí agora eu te pergunto dentro desse assunto assim, a psicóloga, Andressa, como é que ela tá hoje? Tu tá atendendo, não tá atendendo? Tu continua estudando, enfim, nesse momento da... Como é que é tua filhinha, não é mesmo o nome dela? Sofia Maria. Da Sofia, nesse momento da Sofia. Tu tirou um pouco o pé dessa parte, enfim, até porque eu não acho que não tem tempo viável para isso, né? Não tem nem cabeça viável, assim. Eu atendo, faz uns 3 anos que eu atendo só pacientes que já eram meus pacientes. Assim, pacientes que eu atendi. De longa data. Que daí voltam, enfim. Então, esse eu ainda atendo, porque tem um vínculo terapêutico. Que legal, tu continua atendendo online, né? Então, tenho uma fixa e 2 que, assim, que elas vão uma vez por mês, 2 meses, assim, que elas... Tem, por cima, uma questão, a gente fala que é acompanhamento, né? Só pontual, assim, né? Pelo que eu vi, tu tem um posicionamento diferente da maioria, né? Em termos do acompanhamento de anos. Que elas já levaram alta, né? Eu fiz terapia com todas elas 1 ano, eu acho, 1 ano e pouco, terapia semanal, né? Sim. E daí, hoje em dia, quando elas sentem algum conflito emocional, alguma questão... Uma necessidade de conversar. Uma necessidade de conversar, acolhimento e afins, às vezes até para tomar decisão. Eu até falo, mas a decisão tu vai tomar... Assim, mas eu preciso te contar, então, o que eu vou tomar, né? Então, essas pessoas, elas, de vez em quando, me procuram pra saciar, né? Tu atende. E eu atendo elas, porque já tem um vínculo terapêutico. Eu entendo a minha responsabilidade com essa pessoa, né? Porque imagina ela começar do zero. Ela não vai conseguir expor pra ti e nem vai fazer sentido, porque tu sabe toda a história. Exato. E daí, imagina ela ter que... Às vezes, ela quer só botar pra fora mesmo, né? E já sabe, uma pessoa que já sabe a história dela, assim, já... Então...
Daí vai num psicólogo novo, tem que contar toda a história. Não que isso seja ruim, às vezes é necessário, às vezes eu encaminho. Eu falo, olha, tem que ir para uma outra linha, tu tem que ir para um outro profissional. Muitas vezes já encaminhei. Mas às vezes, né, eu acho que às vezes eu tenho um compromisso terapêutico com essas pessoas, né? Sim, isso é muito legal. Eu acredito que isso aí deve fazer um bem para ti também. Né? Nem que às vezes eu atenda uma vez, entenda a demanda que ela tá me retornando e encaminhe ela para outra pessoa, Entendi. né? Mas primeiro acolha ela para explicar o porquê do encaminhamento, né? Sim. E já aconteceu de falar, olha, eu, né, tava no final da minha gravidez, não posso te atender, vou parir a qualquer momento, né? Não tem como, mas eu vou te explicar. Eu vou te passar para um profissional que trabalhe, né, da melhor forma possível, né? Sim. A sinceridade, mesmo na parte terapêutica, eu acho que é qualquer área, né? Sim. Mas eu acho que é onde faz muita as ligas, né? Tu ser sincero, né? Assim, com amigos, clientes e afins, né? Sim, é princípios e valores, né? Tipo, não, vou atender por causa... Não, por causa de dinheiro, não. A vida da pessoa vale muito mais que a sessão que ela tá me pagando, né? Legal tu fazer essa pergunta, mas de onde tu pensou isso? Não, na verdade, assim, a gente tá falando ali das questões porque eu queria entender a questão de ser... Eu ia falar sobre ser bem-sucedida, né? Sim. Que não tinha, daí eu resolvi te perguntar. Deu na telha. Mas por isso, porque a maioria das pessoas, elas veem ser bem-sucedido como uma questão financeira, né? E exato, a tua resposta foi a mesma opinião que eu tenho. Não é consequência, talvez, ter uma melhor questão financeira, né? Vem como retorno, né? Consequência. Sim. Mas eu vejo que se as pessoas linkassem ser bem-sucedido com felicidade, o mundo seria muito mais leve. Seria outro mundo. Né? Porque daí as pessoas às vezes se frustram porque elas acham que elas não são bem-sucedidas, porque elas não têm a questão financeira, mas elas têm tudo o resto para ser feliz. Sim. E elas focam naquilo que é errado, entendeu? Exato. Tem muito a ver, é cultural, sociedade, tipo assim, honrar o nome, água, luz, internet, casa, obrigações. E eu tô falando disso porque eu fiz uma pesquisa há um tempo atrás e eu descobri que os piores dias para essas pessoas são domingo e segunda. Tem a síndrome da segunda-feira, né? Segunda-feira é o dia mais deprimente, porque as pessoas não estão felizes, elas estão fazendo algo que é detestoso para elas, que é horroroso, e elas fazem pela grana. E elas não botam, olha só, tô infeliz aqui nisso aqui. Tá, beleza, mas eu tenho que pagar água e luz, aluguel, pagar a prestação da minha casa, do meu carro, enfim, não interessa, precisa de grana. A gente não vive sem dinheiro. Mas por que então não optar por uma escolha e buscar alguma coisa, e estudar? Daí entra a parte de metas, o que eu quero para mim, né? E mudar isso, não, elas continuam... E às vezes por anos. Pra te ver que as pessoas se auto-sabotam, se automutilam, e eu fazia isso comigo e eu não conseguia entender. Em alguns momentos eu tenho que... Opa, aqui eu tô me boicotando. Peraí. Sabe? Dentro das coisas que eu venho mudando na minha vida, eu achei uma coisa muito engraçada que eu achei numa dessas pesquisas, que eu vi uma... menina num comentário do YouTube lá. O YouTube é um terreno, os comentários de vídeos que viralizaram, ele é um terreno vasto para pesquisa. Porque ali não tá tua mãe, teu pai ou alguém para te julgar. Então ali as pessoas falam a real, a verdade. Sim. Então é muito interessante esse tipo de pesquisa que eu fiz, sabe? Um exemplo, a menina botou assim: eu não consigo emagrecer, meu Deus, tá horrível, não sei o que, o meu trabalho não ajuda. Daí alguém pergunta assim embaixo do comentário: tu trabalha onde, fulana? Numa lancheria. Que merda. Tu trabalha numa lancheria e tu quer emagrecer, tu tá 40 quilos acima. Não faz sentido na minha cabeça isso. Entende? Tem que ter um foco, uma determinação muito maior, né? Até consegue, entendeu? mas então, assim, o esforço muito maior. É uma sabotagem. É uma sabotagem. Mas será que tem só esse trabalho pra tu ir procurar? Será que é só isso aí que o universo, o mundo inteiro tem para te oferecer? Ou a questão da droga em si, que eu fiz a pesquisa lá, do pessoal que usa droga e tal, nos comentários lá da maconha, por exemplo. A maioria dos pessoal diz assim: não, eu não sou viciado, eu paro a hora que eu quiser. E é para mim me acalmar, para dormir, várias desculpas. Eu não sinto fome, eu tenho insônia. Me relaxa, é por causa da minha ansiedade, da minha depressão, e um monte de desculpa. Aí tu vai ver assim: não, mas eu paro a hora que eu quiser. Fuma quanto tempo? 30 anos. Porra, gente. Tu entende? Então E a maconha tem essa crença que não é ruim, né?
Não é ruim. É que eles falam que é medicinal, isso mas é uma historinha. Uma historinha. Pra continuar se usando, até porque quantas mãos essa droga passa. Aí a gente vai entrar num campo que eu quero te trazer um dia aqui específico pra isso. Já vou deixar o convite aqui. Como tu fez o teu TCC, eu sei que foi baseado ali na dependência química, eu quero te trazer um dia aqui com outras pessoas pra gente conversar só sobre isso. Topa? Topo. Tá, então a gente vai fazer um episódio, porque se nós entrar nesse... nós não vamos embora mais, entendeu? E a maconha eu falo, né, medicinal, mas eu sempre pergunto assim, ó, tu toma remédio pra câncer sem estar com câncer? Não. Tu toma remédio de dor de cabeça sem estar com dor de cabeça? Não. Então tu não pode usar maconha sem estar com problema real. Exato. Aí já caiu por terra 90% do argumento da pessoa. As pessoas, adolescente, dá muita palestra para adolescente, vem esse papinho, pra mim não, né? Tipo, sim. Daí eles chocam, né? Quando tu fala do câncer, ele tá assim, toma remédio de câncer. Sim, daí não, óbvio que não. Então, isso aqui é pra quem tá com câncer, pra amenizar os sintomas da morfina, na verdade, porque a morfina não faz mais efeito, é a maconha. Enfim, é nem pra N coisas, né? Sim. Mas é medicinal, é a trabalhada, em gotas, né, que eles falam. É diferente, enfim. Sim. Não, mas é outro. É outro assunto. Você foi entrar aí, outro leque de assunto. Sim, mas eu quero fazer um episódio específico sobre isso, tá? Aí a gente, vamos pensar junto depois em pessoas para ter nichos diferentes, assim, pra gente fazer meio que 4 microfones e fazer um negócio animal, assim, focado nisso. Ótimo, tá? Ótimo. Andressa, a gente tá se encaminhando pro final. Vou falar que tem que encerrar, que tá... A minha babá tá estourando. Tá, não, e os meus compromissos também, mas enfim. O assunto foi muito legal, foi muito melhor do que eu esperava, assim, foi muito bacana. Eu quero que tu assista depois, porque tu vai mudar muita crença, olhando. Eu já falei, que eu não sei que eu vou assistir. Escuta no Spotify, tá certo? Escuta, que já vai virar muita chave. Dá uma mensagem agora, do teu coração, assim, pra essa galera que quer empreender, que tá com medo, ou pra galera que daqui a pouco não tem metas, ou para quem tá com problema e tem que ir lá conversar com o psicólogo. Eu não sei. Fala alguma coisa do teu coração, assim, duas que é do meu coração, eu falo sempre, assim, eu acho que os meus principais conselhos, Andressa, vão falar assim, né? Primeiro, nunca desista dos teus sonhos. Assim, por mais difícil, mais longe que ele esteja, não desista deles. Né? Porque tu consegue se botar merda, né? E outra, eu não vou começar um negócio, não vou fazer, né? Porque não tem condições. Faça, conforme fala Portela, né? Faça o melhor nas condições que você tem para quando tiver mais condições fazer melhor ainda. Não fica esperando, não deixa de fazer. Porque às vezes a condição ideal talvez nunca chegue. Sim. Mas tu vai, né, tu iniciando com a condição que tu tem, é mais fácil chegar lá que ficar sentado esperando a condição melhor chegar, né? Sim, então, total. Essas são as duas frases, assim, que eu sempre uso pra todo mundo. Tipo assim, quando alguém fala, eu falo assim, essas são minhas chaves, meus bordão, que fala, né? Da Andressa, são esses dois. Assim, nunca desista dos seus sonhos, independente do mais louco que seja, né? Às vezes é um sonho. Sim. Azar, vai atrás, se é o teu sonho, vai atrás, realiza ele, né? E se tu não realizou ele ainda, só não foi atrás, reflete se ele realmente é teu sonho. Quantas vezes a gente pega o dos outros, né? Sem saber, Exato, né? Então, a gente compra uma ideia assim e acha que é nossa e não é a nossa. Às vezes, se é teu sonho, às vezes tu dá um jeito, né? De realizar a longo prazo, a curto prazo e afins, né? Mas, então, ainda não tá indo atrás, reflete se realmente era teu sonho. Talvez teu sonho é outro, mudou e tu nem tenha consciência ainda sobre isso, né? Que legal. Deixa o teu @, o da clínica, deixa o teu, se tu quiser, né? Que o pessoal acompanha ali. A Andressa, além de ser empreendedora, empresária, mãe ali, porque eu sei que tu posta muito assunto também. É mais maternidade ali que eu boto, maternidade, né? Então, se tu quiser deixar, deixa aí pra turma. O meu @ é Andressa Brogni, né? E da clínica é @Rede Amor à Vida. Tá, vai ficar na descrição aqui também, gente. Gente, foi sensacional. A gente vai encerrar, porque tem uma babá querendo a mãe de volta. A babá é minha irmã, então. Ela tem que trabalhar. Eu também tenho os meus compromissos. Andressa, obrigado de coração. Foi um prazer te ter aqui. E vamos agilizar esse outro aí para nós fazer esse debate lá. Muito obrigada pelo convite. Obrigado eu. Gente, fique com Deus. Até a próxima. E não te esquece, te inscreve no canal se tu escutou até aqui. Porque nós não estamos aqui de graça também, né? Dá uma força, clica o sininho e é isso aí. Valeu, gente. Até mais.